Olá, está começando Calvinamente, hoje recebendo aqui nossos irmãos, Gustavo, o Douglas, que já é da casa. Falta o crachá só. É um prazer hoje a gente receber vocês, a gente tem uma conversa agradável sobre algo muito importante na nossa igreja, a respeito da transmissão e como Deus tem abençoado, tem usado esse ministério. Além daquilo que a gente já conversa sempre, eu creio que vai ser algo muito edificante para a sua vida. Então, desde já, a gente convida você a se ligar aí e ficar até o final do episódio. Antes de passar a palavra para eles, eu passo aqui para o Eduardo. Bom dia, reverendo. Bom dia, Douglas. Bom dia, Gustavo. Mais uma dia. vez é um prazer estar aqui, né? Conforme o Robson disse, falar um pouco desse ministério que muitas vezes aparece ali escondidinho, mas é de suma importância para a igreja, né? Para o desenrolar das coisas de Deus. E com a gente hoje, assim, inaugurando, Primeira estreando. vez. Primeira vez. Gustavo é esse irmão querido e hoje ele tem praticamente ali estado à frente desse ministério. Sim. Na parte da transmissão. Exatamente. Mas conta aí, Gustavo, como é que... dá as boas-vindas primeiro para o pessoal que está assistindo, acompanhando. Primeiramente, bom dia a todos. Bom dia, Douglas, pastor Robson, né, Eduardo, Fábio, bom dia. Bom dia. Bom dia a todos também. E é um prazer estar aqui, falar um pouquinho da gente ali, que realmente a gente fica atrás das câmeras ali, então é uma novidade eu estar aqui na posição de frente aqui. Desculpa aí se eu errar alguma coisa, né, falar alguma coisa errado, né, mas assim, e tudo que a gente falar aqui, que seja em honra e glória ao Senhor. Amém, amém. E o Douglas, que já é de casa, Douglas, dá aí um alô pro pessoal. Bom dia a todos. É muito bom estar aqui novamente, agora para falar sobre a transmissão. Ministério importante, aí, um trabalho importante que o Gustavo está à frente aí, que tem sido essencial para a gente ali também, um motivo de bênção para a igreja. Antes de assim, a gente começar a realmente falar, até aqui, na hora que a gente chegou, a gente falando dos desafios, né? Mas antes da gente tratar disso, Gustavo, a gente, assim, gostaria que você falasse um pouco da sua... trajetória ali na nossa igreja. Você chegando na igreja. Sim. Eu lembro de você, assim, bastante tempo faz que você está na igreja, Muito tempo. Eu, em 96, eu comecei a frequentar a igreja. Acho que foi em 96, muito tempo. Né? A nossa igreja? A nossa igreja. Em 96? 96. Só que assim, não fui batizado, não fui nada. Eu ia lá para quê? Eu ia na igreja, ouvi uma cantata. Por quê? A minha cunhada, ela era casada com o Alexandre Gandolfo. A Priscila. A Priscila. E assim, a gente... quando tinha algum evento assim, a gente ia na igreja, ouvia uma cantata de Páscoa, de Natal. Então, a gente frequentava a igreja desde essa época, acho que 96, 97. Então, a gente ia... Ia como convidado. Convidado. E aí, nos casamos, né? Eu casei com a Maricila. Se casaram? Casamos em 2001. Casamos em 2001. Casamos, igreja católica, tudo. Aí, quando chegou em 2006, nós passamos por um período meio conturbado, né? E aí, com a graça de Deus, com a ajuda do cunhado, né? Do Dr. Gandolfo, pai do meu cunhado, conhecemos o pastor Maurílio, o pastor Willy, e começamos a frequentar a igreja, né? E em 2008, nós nos batizamos, né? Fizemos profissão de fé. Então, desde 2008, nós estamos ali na graça de Deus, né? Procurando o caminho da cruz aí. Como membro efetivo, 2018. 2008. 2008. E pastor Watterson. Nós fizemos classe de catecúmenos com o pastor Watterson. E aí de lá para cá, né? Começamos. Aí a Maricila, em 2010, ela participava daquela abertura antes do culto da manhã. Eu não sei se hoje ainda tem abertura, aquele cultinho culto das crianças. A abertura para as crianças. Que é uma classe em conjunto, né? Sim. Das crianças antes na hora do culto, não na escola dominical. Então ela ajudou por 2 anos. E os meninos eram crianças. Época, não, eles iam também para a escola. 2000 a gente já estava... o Heitor e a Malu, né? E aí ficou um hiato, né? A gente depois... Ela participando na obra do Senhor, ali na classe da abertura.
E aí ficou em hiato que o Heitor jogava futebol. Então, assim, isso aí atrapalhou um pouco a gente, principalmente no culto de manhã. Porque tinha que viajar com ele e tudo, né? E ele participava dos jogos em outras cidades. E a gente ficou por um período aí sem ir de manhã. Uhum. E depois acabou. Acabou, a gente não começou, frequentava à noite só, né? E durante o dia a gente ia nos jogos. E aí ficou esse tempo sem participar. Aí começou a pandemia. E a nossa vida, assim, maravilhosamente. Tranquilo. Graças a Deus, não tivemos problema nenhum emocionalmente, né? Aí Isso na pandemia, vocês aí começou a pandemia. Começou a pandemia e a gente não ajudava em nada na igreja. Você vê, ó, quanto tempo que a gente estava na igreja e a gente não ajudava em nenhum departamento, nada. Até porque é um pouquinho também, assim, a Maricila meio, né, envergonhada, introvertida, assim, em relação a pôr a cara ali, né? Conversar ali, ir para trás, por exemplo. A Maricila ninguém sabe. Vou falar aqui, amor. Ela toca flauta, toca piano, toca violão. Então. A Malu toca piano. Mas assim, e ela canta umas músicas. Ela grava. Eu não sabia disso, hein? Deixa então, comigo. Então. Calma e assim, aí. mas isso, assim, só para fazer isso serve também para quem está acompanhando, dessa importância, né? Da pessoa às vezes estar chegando na igreja, buscar isso, né? Porque assim, às vezes a gente tem a falha, às vezes a liderança tem a falha de não aprofundar, né? De não trazer. Às vezes isso a gente procura e nem sempre a gente consegue fazer isso. Mas existe muito das pessoas que estão chegando também, delas ali se disporem, né? A mostrar. Exatamente. E a gente, assim, a gente não fazia nada, nós não fazíamos nada na parte da obra de Deus, às vezes por vergonha, ficar ali, né? Se expor. E aí, a gente assistindo o culto na pandemia, né? E o pastor Misael, né? Até você também, o pastor Gilberto, pedia assim, ó, a gente precisa de irmãos voluntários para transmissão. E vamos precisar de irmãos. E assim, repetia domingo após domingo. E aquilo ali começou a me incomodar. Eu falei, gente, ninguém vai, né? Tipo assim, você esperando uma outra pessoa e reclamando, né? Falando, ninguém vai fazer nada, né? E aí eu conversei com a Mari. Ela chegou, nós falamos assim, ó, se ele falar no próximo culto que precisa, nós vamos ligar. Deus falando. Deus estava ali, estava agindo já, né? E por coincidência, precisou de novo. Ou providência. Isso daí, eu acho que era setembro de 2020. Ainda não tinha sido o lockdown fechado mesmo. Tinha diminuído a quantidade. Tinha diminuído aquela quantidade de pessoas na igreja, né? De capacidade. E aí, liguei pro pastor. Falei, pastor, o senhor está anunciando assim, assim, assado. Falei assim, ó, quem hoje é líder do Ministério da Transmissão é o Tiago Coelho. Liga para ele. Aí eu liguei. Conversamos. Aí começamos a aprender ali como que é a transmissão. Eu, já com uma certa idade, às vezes é mais difícil de aprender coisas modernas. Computação, essas coisas. Você vê hoje, os jovens já nascem sabendo, né? Então a gente... Mas assim... E um dentista, o que tem a ver com transmissão? Nada, né? E aí começamos. Aí a Maricila também, junto comigo. Tem a ver com o canal, né? Isso, exatamente. É um canal que não precisa anestesiar. O canal ele conhece tudo. Exatamente. Boa. Então, e aí começamos, eu e a Mari, né? A Maricila chegou e falou assim, nossa, mas eu só tem homem, não tem mulher. Eu falei, não, tem mulher, porque ó, uma mulher que vai, um casal que vai sair, tem um outro casal lá na transmissão, vamos lá. E para ela e para mim foi sensacional. Por quê? A gente está atrás das câmeras, está ali no cantinho, nos bastidores ali, e não se expõe. Você fala por conta do perfil, né? De ser tímido, de não gostar. Eu sou, assim, apesar que você vê assim, a gente conversando, eu sou uma pessoa tímida na hora de se expor. Você entendeu? Então, eu prefiro ficar meio nos bastidores mesmo. Né? Até aqui estou tentando me superar aqui, viu? Porque não tá fácil. Então, assim, aí começamos a ficar na transmissão, né? 2020. Aí, quando veio 2021, aí o Tiago Coelho chegou e falou, Gustavo,
pega a liderança da transmissão. Isso aí, assim, eu estava menos de um ano ali. Eu falei, ô Coelho, eu não estou preparado ainda para assumir. Porque, assim, assumir uma liderança, principalmente numa igreja, a gente tem que saber lidar com os irmãos. Porque não é fácil você liderar, principalmente numa igreja, né? Como que nós vamos fazer essa liderança com eles, né? E às vezes acaba se expondo alguma coisa. Sim. Então, assim, e não é fácil. Todo mundo que é líder na diaconia, em qualquer departamento, não é fácil. Eu falei assim, eu não estou pronto ainda, né? Aí eu até conversei com a Maricila sobre isso. E aí, o que aconteceu? A gente, no ano seguinte, né? O Thiago me ligou, mesma coisa, que foi no final de 2022, né? Para esse ano 23. E falou, Gustavo, Agora já tá bom, já tá um tempo aí, né? E o Thiago também já tinha outras pretensões, porque naquele momento... Mandar um abraço pro Thiago. Coelho. Tem outras pretensões para esse ano que chega. O Thiago agora está na coordenadoria, né, do Ministério da Diaconia e está preparando o casamento também, eu acho, né? Ele está nesse... Tá Thiagão, um abraço. Então, e aí, o Thiago me ligou, falou, Gustavo, você está pronto? Eu falei assim, eu não estou pronto, mas vamos tentar. A transmissão, ela tá redondinha. Hoje, ela tá redondinha. Então, o Thiago Coelho foi um mentor. Sim. Agora, o Thiago Coelho, infelizmente, ele tá saindo da transmissão esse final do ano para ele ficar se dedicar no Ministério dos Diáconos, né? Da Diaconia. Hoje, quem é meu mentor, tudo que eu preciso, que eu choro, que eu reclamo, é o Douglas, né? O Douglas hoje é o meu braço direito, é o meu irmão mais velho. Ali, eu considero ali na transmissão tudo meio que filhos, né? Porque tem UPA, tem um MP, acho que só tem um João Marcos que é mais velho do que eu, o resto é tudo, né? Mais novo. Então, Obrigado pelo mais novo. Fiquei emocionado. O mais novo, né? Exatamente. Obrigado. E aí, assim, hoje a gente está ali na transmissão, né? Eu procuro estudar, né? Estudar a transmissão. Eu vejo muito podcasts que fala sobre transmissão. Então, assim, a gente acaba estudando sobre isso daí, né? E só assim, voltando lá nessa etapa da pandemia, quando você chegou, ali a gente já conversou isso, Douglas, mas acho que seria interessante você colocar o teu ponto de vista, porque eu lembro dessa demanda, né, da gente ali comunicar a necessidade de alguém para estar... de pessoas para estar ajudando. Na época, o Thiago Coelho fazia essa correria, o Douglas, e era assim, foi um momento, embora a gente já tinha assim, a transmissão antes, mas foi aquele momento assim... Ou vai ou racha, né? Precisa fazer, tem que fazer e já fazendo, né? Precisa fazer e já fazendo. E eu lembro até eu também, o Thiago Coelho se desdobrando, e eu fui lá, ajudava algumas vezes ali, sem ter menor noção de transmissão e lá mexendo. Ninguém tinha noção. A verdade é essa. Assim, fazendo jus até a história um pouquinho rapidamente, a gente começou a transmitir em 2017, segundo relatos que eu levantei com o Pron Guerra, que conseguiu essas imagens aí, que ele vai passar logo mais para a gente ver. Em 2017, nós estamos reformando o templo. Isso. E nós estamos lá embaixo. Nós descemos. E a Lu, ela era responsável pela... A Luciene, do Guerra. Família Guerra. Ela era responsável pela página do Facebook da igreja, né? Então, ela viu a necessidade de começar a transmitir, porque algumas igrejas estavam fazendo isso, eu lembro disso. Eu estava no som, a gente estava montando e preparando toda a parte de som, só que eu estava vendo o que estava acontecendo. Claro, eu via o Guerra fazendo isso, eu via a Lu fazendo isso. Então, lá embaixo, a primeira transmissão nossa... Só um detalhe, assim, talvez alguém... que está chegando agora na igreja e tal, essa questão foi no momento que teve a reforma, né? Teve não a reforma protestante, mas a reforma lá do nosso tempo. A reforma foi... Teria que ser bem antigo. A gente teve uma reforma para esse... Que foi em 2017, eu falei a data aqui. Tá. Então, em 2017... E aí a igreja reunia lá no saguão, lá fora, né? Isso, e lá fora. Sentava em cadeira, todo mundo, sentava no... ao ar livre. Quem quiser ver, a imagem está lá no YouTube.
Não, tem. tá no Facebook. Desculpa, tá no Facebook. Tá no Facebook, tá lá. Era só Facebook. Né? Nós vimos até... Esses dias eu assisti o culto. Né? Eu assisti o culto, porque o Guerra mandou pra gente e eu entrei e assisti o culto inteiro. O primeiro culto... A primeira transmissão que a gente fez, né? E aí até peguei uma imagem engraçada, porque tem uma hora que o louvor era feito... O pastor ficava lá fora, tinha janela, e na sala onde do conselho hoje, ficava o pessoal fazendo louvor. Então, era na parte de dentro? Na parte de dentro. Pela janelinha ali. Pela janela. Pode fazer o louvor agora. E aí o Guerra vai filmar o pessoal que ia tocar. Não foi eu que toquei aquele dia. E aí que o Guerra vai, pega o celular e aparece a cara dele assim, na transmissão, ele vira o celular para dentro. É engraçado isso. Eu bati um print e mandei para ele, né? Isso aí, brincando com ele. E aí ele filma a parte de dentro. Então isso era feito assim. E aí, dali para frente, conversando com o Guerra, porque eu pedi informações para ele me lembrar, né, de como funcionou. Aí começou ali. A Lu teve essa necessidade. Ela viu essa necessidade de transmitir. Para quê? Aquelas pessoas que não podiam ir, porque era difícil ali fora. Algumas pessoas tinham dificuldade de ficar ali fora. Então, a igreja estava reformando, né? Então, não tinha, às vezes tinha que ficar em pé, não tinha lugar. Então, as pessoas ficavam em casa. Então, a Lu falou, vamos transmitir para quem estiver em casa. E aí, a necessidade foi aqueles que estão em casa, né? Foi essa. E agora você falando, olha como... a providência de Deus, também, né? No caso, assim, por reforma, conta desse problema, já gerar uma necessidade, pessoas terem que acompanhar de casa, porque não tinha acomodação, né? A realidade era essa, não tinha acomodação. Então, algumas pessoas ficavam sentadas nas cadeiras, outras ficavam em pé. E aí tinha muita gente que não ia, né? Não. Aí, em 2017, começou isso. Vou tentar ser rápido, tá bom? Para não tomar muito tempo essa história. E aí, nós subimos. Aí vem aquelas imagens que você trouxe da nossa primeira transmissão aqui. Né? Essas imagens, o pessoal vai acompanhar, que hora que vai passar? Pode pôr a primeira e a segunda imagem. Como que era a transmissão? Eu acho que essa imagem é de 2017. 2017. Aí cobriu. Tá? Tinha algumas coisas para fazer ainda na igreja. Como ali, que era o lá, fundo, o pastor Gilberto. Isso foi logo na inauguração? Uma santa ceia aí que foi nós tivemos. Foi o primeiro culto, segundo informações que eu tive do Guerra. 2017. Né? Isso. No templo reformado. Já, templo novo lá. Pode ver que não está nem a cruz. Tem outra segunda imagem. Você vê a caixa ali, tá vendo aquela caixa preta ali? É aquela caixa que está no teto pintada hoje de branco, porque nós pintamos ela e colocamos no teto. Então não tem o som ainda, está com o som antigo. Tá tudo desse jeito aí. Aí, tá vendo? Não tem a cruz. Não tem a cruz. E o fundo também não está nem pintado do jeito ainda. Né? Não, assim, tá, basicamente é isso. Então estava bem rústico ainda. Pastor Mas nós tinha mais cabelo ali também. Tinha mais cabelo, até eu tinha mais. Pastor Gilberto, cabelo preto ainda. Isso. Mas aí, aí nós subimos por quê? Porque lá embaixo era difícil, né? Então nós foi reformando. Quando deu para fazer lá em cima, já subiu. Né? Lembrando que era com celular, né? Isso. Era um celular. Aí o que acontece? Aquilo começou a me incomodar. Começou a me incomodar porque eu via o quanto que eles sofriam, porque dava muito problema. Pegava o som ambiente. E bateria também, descarregava, aí tinha que trocar o celular. Era difícil. E outra coisa também, transmitir para o Facebook. Eu sou da área de tecnologia e eu via que o Facebook não ia longe. Então eu falei, gente, o negócio é YouTube, mas era aquela dificuldade. Vamos para o YouTube. E já tinha um canal. Então vamos para o YouTube. E aí, para não deixar, fazer um teste, eu falei, vamos fazer o seguinte: vocês continuam a transmissão, eu vou transmitir somente o áudio. Então o que eu fiz? Eu fui para o canal da igreja, abri o canal, pedi, não lembro como que eu consegui a senha, era o pastor Allen que estava revelando, Allen que estava aqui ainda, acho que ele tinha. E aí eu tirava o som da mesa e deixava uma imagem como essa aqui, parada, tipo uma, sei lá, um podcast, né? Não podcast, a palavra é outra. E só uma rádio, tipo uma rádio. Então só ia o som. Então eu pegava, mandava o som, escolhi o canal 9, que até hoje é o nosso auxiliar 9 ali, né, que a gente tira da mesa. Do auxiliar 9 eu jogava para um computador aqui, que era o meu computador, se não me engano ainda. E aí eu jogava e mandava embora. Então assim, tudo isso foi testes. Quando a gente viu que a coisa funcionou, dá certo. Então nós conseguimos uma câmera emprestada, que era do Allen também, e uma placa de som que convertia e mandava. Então aí nós pegamos um computador, que era um computador surrado também,
que Malemar dava conta de fazer isso. Era computador que estava lá na igreja. Era um notebook, certo? que era do pastor Misael, e aí também, e um meu também, que era muito ruim, e aí nós começamos a fazer isso. E a mesa é aquela antiga ainda? Não, já era Já era essa TF5. nova. A mesa? Não tinha mesa. Não tinha. Não tinha mesa, Mas, desculpa. ó, Mas nós tínhamos essa mesa de som nossa hoje, que é uma Yamaha, uma TF5, que ela é uma mesa de estúdio, que é essa que a gente usa. Essa mesa, ela foi um direcionamento de Deus para a gente, eu não tenho dúvida disso, porque hoje eu vejo o quanto que essa mesa tem recurso que facilitou a gente a criar essa transmissão hoje, né? E aí começou desse jeito, né? E a gente está falando bem antes da pandemia, no caso. Antes da pandemia. Sim. Tem uma imagem de 2019 ali também, que tem a terceira imagem ali, que dá para ver essa câmera pequenininha, como que era antigamente. Vamos ver se vai dar certo de colocar ali para ver. E era assim, era bem... Olha lá. É uma handcam. Não, é uma antes. Essa já é a terceira. A terceira, aquela de... Não, é antes. Não. Essa já está atual. É bem antes. Mas tudo bem, você vai achar. O desafio de transmitir. Aí, ó, essa daí. Essa aí. Deixa. Mostra lá para eles. Olha lá. Aí, essa câmera que está no meio da igreja aí. Uhum. Então, e aí, nós tínhamos essa câmera, que era uma câmera só. Ficava focada no pastor e a gente mandava o áudio. Antes disso, o que acontecia? O Guerra, ele ficava brigando muito com o som. Então, a gente pegava lá do lado do púlpito, tem uma saída de auxiliar, nós pegamos aquela saída, jogava num conversor no celular dele, para ele poder ter o som da mesa, mas esse conversor dava problema, tinha dia que ele inventava de não funcionar. A tecnologia é assim, né? De repente, ela fala, hoje eu não quero. Hoje eu não estou afim. E a gente tentava, brigava, chutava. Pilha, troca a pilha, não funciona. Funcionou. Mas aí, bicho, era aquele estresse, aquela questão confusão. de rede também, internet, né? Sim, por muitas vezes ele usava o 4G ou 3G na época. Aí havia problema de internet. Aí, a pandemia, nesse sentido, ela trouxe um avanço tecnológico para a gente. Uhum. Por quê? Porque a pandemia ela forçou a internet melhorar. Então, tecnologicamente, durante a pandemia, muitos problemas foram resolvidos. Agora, uma dúvida aqui. E nós trocamos a internet também. Nós tiramos uma internet ruim e colocamos uma internet de fibra, que praticamente não cai hoje. Sim. A dúvida no sentido... Porque era uma novidade, principalmente que não tinha tanta, vamos pensar assim, tanta necessidade. Apesar que lá no início, né, como vocês colocaram, teve a necessidade para o pessoal que estava em casa devido à reforma do templo ali. Mas depois a igreja voltou a se reunir lá no templo atual e aí vocês trabalharam, né? No caso, o Douglas envolvido, o Guerra, trabalharam para desenvolver mais algo que não tinha relevância, de certa forma, naquele momento. Assim, sim, né? Aí eu vou chegar quando o Gustavo chegou aí para soltar para ele novamente. O que acontece é que, tecnologicamente, as coisas eram muito ruins. Nós não tínhamos equipamento de investimento, mas aí veio a necessidade. Uhum. Então, assim, o conselho viu, o pastor viu aquela necessidade de continuar esse investimento nisso. Então, nós começamos a pensar. Na pandemia, nós já tínhamos uma condição melhor, graças a Deus. Por isso, nós conseguimos ser rápidos. Mas antes, a gente no começo da pandemia, até um pouquinho antes, nós transmitimos com um computador bem ruim. E esse computador dava muito problema. Dava muito problema. Então, essa foi a nossa dificuldade ali naquele começo. Mas aí foi melhorando o investimento. E você fala assim, onde você entra? Nesse momento, estava o Guerra e o Coelho, né? O Tiago. Uhum. O Guerra começou a ficar sobrecarregado, porque ele é diácono também, então ele pegou o Tiago. Então, o Tiago começou a ajudar. Então, eu via... Esse momento, num momento nós falamos assim, vamos começar a transmitir com imagem, então, agora? Para o YouTube? Vamos. E aí o Guerra continuou com o celular dele, transmitindo com o celular, e paralelamente nós começamos a mandar para o YouTube, os dois juntos. Sim. Então ele mandava para o Facebook, e a gente começou, e o Thiago já. Então eu entrei, aí passamos a ser 3. Estamos falando de que ano? Acho que 2018. 2018, né? Por aí, 2018. Nós começamos a fazer isso, mandar para os dois. Até o momento que o Guerra falou, quer saber? Né? O Facebook realmente está... Está indo para o YouTube já.
Tá? E, em determinado momento, nós usamos um outro equipamento, o Vimeo. E o Vimeo fazia isso, splitava para tudo quanto é lado. Mandava para o YouTube, mandava para o Facebook, mandava até para qualquer coisa que tinha. Só que ele era um sistema muito pesado e pago. Nós pagamos ele por 1 ano, ele sobrecarregava a máquina, estourava o processador, muito pesado para a nossa máquina. Aí eu falei, pastor, vamos fazer o seguinte, o OBS, aí descobriu o OBS. E aí, o que aconteceu? Até o Gustavo falou isso aí por quê? Porque, na verdade, eu sou um tipo de um assessor técnico, é isso? Mais ou menos isso? Como eu sou tecnologia, eu fico resolvendo os problemas, você Um quebra-galho. Você Não, ia falar braço quebra-galho. direito, braço direito aí. mas eu sou isso assim, aí é- não funciona. Chama o Douglas. Aí eu vou lá, quebra a cabeça e faço funcionar. Porque, na verdade, ele falou tudo. Ele é dentista, cara. Entende de canal, mas o outro canal, né? Agora ele entende os 2 canais, né? Agora ele um pouquinho. já entende mais os 2. Mas na época ele não sabia. O Tiago é da área de saúde, cara. Ele é personal, sabe? Então, assim, eu e o Zan somos da área de tecnologia. Então, para a gente, é um pouco mais fácil. Tá? É um pouco mais fácil. Para você ainda mais, porque aliado a isso você tem a música. Então a questão ajuda um pouco mais, Sim. né? Aí o que eu fiz? Eu não podia falar assim, não, deixa comigo, Tiago. Não, Tiago, você é o responsável e eu sou o teu auxiliar. Então eu sempre me coloquei assim com eles. Eu não estou na escala deles mais, eu não estou na escala nem do som mais. Porque eu fico, na verdade, resolvendo os problemas. Tá? Eu só pego essas coisas para resolver. Aí nós estamos achando solução. E junto com o pastor Misael, que falou. Aí o pastor comprou essa workstation, que é uma Dell Workstation, uma máquina com processador Xeon, 32 GB de RAM. É uma máquina potente. Acabou o problema do processador. Acabou. E nós começamos com isso. Essa parte, assim, às vezes, para quem está acompanhando, a gente falando de uma questão mais específica ali da transmissão, mas o que eu acho interessante é que isso serve, por exemplo, para outros departamentos. Sim. Essa forma de lidar com a questão, com a demanda do problema, o trabalho em equipe, de visão, de dedicação, das coisas irem sendo resolvidas pela graça de Deus, mas essa atenção, essa dedicação, essa busca. Esse cuidado, né? Para o aperfeiçoamento. É muito importante. Melhor... A gente, ouvindo você falar, a gente vai pensando isso. Poxa, olha, não, então a gente conversou, aí tinha uma pessoa que era de outra área, né, nada a ver ali, usou a cabeça quebrou a cabeça junto ali para resolver o problema. Então, eu creio que isso é algo muito importante para a igreja, né? Isso nos encanta porque demonstra o zelo com as coisas de Deus, com o melhor andamento das coisas. Eu creio que inspira também as pessoas que estão acompanhando. Porque aí você vai arranjando, na verdade, você tem que ir arranjando solução para os problemas que vão surgindo. Aí você chegar na pandemia, que é o que você me perguntou. Então, aí nós fomos arranjando soluções. Ali atrás veio a pandemia. O Gustavo já estava com a gente já, né? Aí o Gustavo chegou setembro de 2020. E ficou você, o Tiago, correto? Sim. E eu ali também. Né? E a Maricina Não, também. tinha mais gente. Tinha mais gente. Isso. Só que não tínhamos câmera também. Tinha o Wesley que casou e foi para Curitiba. Curitiba, né? Aí fechou tudo. A gente não conseguiu comprar nada. Não, aí só assim, acho que atropelou, porque o Gustavo, eu falo assim, porque eu lembro que no começo tinha aquela demanda de pessoas ali que não tinha, gente. Não tinha. O Gustavo chegou já no meio da pandemia. Isso. E é interessante, assim, porque eu lembro disso, eu estava ali, ia lá para pregar, para dirigir uma reunião, e não tinha quase ninguém, e aquela questão toda, de repente chega o Gustavo. E o Gustavo chegou... meio assim, perdidão, né? Não, perdido não. Eu fiquei impressionado, porque eu falei assim, poxa, eu sabia que o Gustavo era da área de odonto, de saúde, E o rapaz, então esse cara deve mexer com alguma coisa de tecnologia também, paralelo, ele deve ser um... Queria só ajudar, só. E aí, assim, foi algo... E já foi no meio, então acho que antes tinha uma equipe também aprendendo. Mas era tinha uma equipe que ajudava a gente ali. Tinha o Amorzinho, ficava ali também. É verdade. Tinha o William também, o Vinícius. O Vinícius já é das antigas. O Davi era Vinícius, câmera. no meu celular, o Vinícius, quando chegou, fez classe de novos membros. Nessa época ali, no meu celular, a agenda tá Vinícius Transmissão. Isso, então. Ó, Vinícius, o Davi como câmera também. Mas é mais recente o Davi como câmera, né? Quando eu não entrei... 2018, não, 2018, 2019 acho que era só um celular no máximo. Mas aí nós compramos uma câmera,
Compramos uma câmera. Uma câmera e pequena, né? conseguimos... Não, essa câmera A1. A câmera 1. A Panasonic, né? Tá. Que a câmera aqui fica no corredor hoje. Aquela central ali. A central, isso. Aí tem a 2 e a 3 que ficam na lateral. Elas são essa outra marca, Sony, Panasonic. Agora E era com celular as laterais, né? Também. A gente usa. É verdade. A gente usava celular. A gente foi arranjando solução. IVCam. IVCam, isso. Aí eu peguei o meu celular, comprei o IVCam e instalei o IVCam, porque nós tínhamos uma câmera só. Para fazer uma segunda tomada tinha problema. Então eu peguei o IVCam, instalei, é um transmissor, ele usa Wi-Fi, só que a gente usava Wi-Fi 5.4, então travava. Aí eu fui lá, comprei um Wi-Fi 5, coloquei, melhorou, e a gente ficava com o meu celular, eu comprei o aplicativo e transmitindo. Até hoje eu tenho ele no celular. Bom, resumindo, o que acontece? O Douglas solução. Deixa tudo pronto para a gente. Então, assim, a gente é só executar. Então, isso daí, essa ideia tem uma câmera que não é barata ali, uma câmera central muito boa. E a gente tinha essa dificuldade para as câmeras laterais. Então, o Douglas, o que ele resolveu? Vamos colocar um celular e o celular vai... Só que o celular, ele, como não tinha um Wi-Fi legal, ele fazia movimentos muito lentos, né? Parece que aquele slow motion. Tinha um delay, então. Tinha um delayzinho. E aí, melhorou a internet. Então, melhorou o Wi-Fi, colocou o Wi-Fi 5.0, aí ficou mais rápido. E aí, o que acontece? Isso daí do Douglas, como ele mexe com isso, usando também, então ele deixa tudo pronto pra gente. Então, assim, é fácil lidar ali. Então, a gente... O meu mentor hoje é o Douglas aqui. Aí veio a pandemia. Exato. Eu estava num cliente, eu contei essa história aqui já, né? Eu estava num cliente... Lockdown, né? Lockdown. Isso, desculpa. Já estava. Aí veio o lockdown que não podia nem na rua. Que ano que nada. foi? Que dia que fechou mesmo? Alguém falou a data para você que falou a data? 21, de março de 2021. Março de 2021. Março de 2021. Aí eu estava num cliente, era praticamente, o Thiago responsável, você estava com a gente, né? E aí a Cláudia me liga, eu recebi um WhatsApp falando assim, olha, hoje fecha tudo. A partir de tal hora, ninguém pode sair na rua. Só motoqueiro, essas coisas. O Thiago era entregador. Fazia serviço disso de entregar também. E eu falei, vixe, na hora me deu um aperto no coração, porque era aniversário da igreja. Vinha. Eu falei, como que nós vamos fazer? O pastor vai vir, como é que vai funcionar isso, gente? Eu estava sentado esperando o cliente, mas cabeça mil. Eu lembro que eu entrei, eu não parava de pensar. Eu falei, gente, o que nós vamos fazer? Eu no serviço, pensando, né? E o cara me mostrando o prédio lá, eu conhecendo tudo e pensando. Aí liguei pro Thiago, falei, Thiago, o que nós vamos fazer? Eu falei assim, olha... Aí chegou a tardezinha, já 6 horas, eu falei assim, eu vou lá buscar tudo. Eu vou buscar tudo na igreja, vou trazer para minha casa. Peguei o carro correndo, fui lá, abri o carro, joguei tudo dentro do carro. Computador, câmera, tudo, tripé, joguei tudo dentro do carro. Cheguei em casa, montei tudo na sala de casa ali. Na sala de TV. Teve um estúdio lá, né? Montei tudo lá. Era o reverendo Hermes Maia, né? Teve mais um reverendo também. Porque essa programação estava já marcada no aniversário da igreja, né? Aí viria o reverendo Hermes. Vai ter uma foto dele aí depois. E depois, já logo em seguida, se eu não me engano, ia ter... Não, iam ter outros pastores, né? Sim, acho que o reverendo Devanir... Ia ser uma série de sermão. Eu acho que era da Páscoa, não era? No culto de Páscoa. Minha cabeça é... Não, mas o mais importante, olha lá. Isaí é lá na minha casa. Na sua casa. Isso. Aí tem uma televisão, um notebook, o retorno da televisão ao vivo lá atrás. E assim, montamos... Essas coisas. Gustavo, era muito assim, crua na época. Sou eu que tô ali, né? Era o culto, será? Isaí, acho que tem mais uma foto ali, vamos ver. Aí no quarto do meu filho, olha lá, o reverendo Emerson lá. Isso. E ali a gente pediu... Mas naquela foto anterior... Volta lá. Naquela da direita ali, ó, tá vendo que na direita? Ele está conectado no meu computador por Ndesk. Ndesk. Ele está conectado por Ndesk. Eu ficava no meu computador, eu estava na sala de casa, e ficava ele e o Thiago conectado por Ndesk. Então eu fazia o louvor. Olha, a gente foi fazendo as coisas assim, você falou, é Deus... Porque a gente inventou, a gente achou uma solução. Tipo assim, vou tomar água aqui, você bota, mas isso aqui não é para tomar água, sei lá, vou usar isso aqui para tomar água. Então nós achamos uma solução para o problema. Aí eu chamei o pastor pelo Zoom, uma conta do reverendo Misael, eu abria ele aqui, lá em São Paulo, né? Eu abria
vocês todos na casa de vocês, né? Então o pastor Gilberto na casa dele, todo mundo na sua casa, e eu deixava todo mundo paradinho aqui em cima, tinha 3, 4 pessoas aqui em cima, e eu ia chamando No Zoom. ele. No Zoom. E eu jogava na transmissão somente aquela. Então, às vezes eu conseguia jogar 2, 3 pessoas e eles ficavam, porque era muita coisa. A gente tinha que entrar horas antes para preparar tudo aquilo. E eu desligava o computador, eles ficavam à tarde. Ele e o Thiago preparando as cenas, arrumando tudo. Liga o computador para mim aí que eu vou entrar. Exatamente. E ficava lá conectado, fazendo isso. Assim, foi tudo assim, preparado, né? Olha como que Deus é bom, né? Então, assim, resumindo o que o Douglas está falando, a gente começando desde 2017 uma transmissão na nossa igreja. Aí, quando começou a pandemia, a nossa igreja nunca ficou um dia, olha que benção, um dia sem fazer uma transmissão de um culto, nem culto de oração. Por quê? O Douglas teve essa sacada no lockdown mesmo, que não podia nem ir para a igreja, não podia nada, né? E aí levou tudo para casa dele. Aí, na época, o Thiago Coelho, que era do Ministério da Transmissão, então eles dois conversaram, né? Eu falei assim, vamos chamar o Gustavo também para auxiliar a gente. E para mim foi também um prazer estar ali ajudando, porque a gente estava em casa também, sem sair, estava ocioso, não fazia nada, né? E aí eu lembro que nós ficamos uma tarde lá inteira conversando para o Zoom, nós três, uma reunião, como que ia ser. Aí o Douglas falou assim, você vai entrar no teu computador, no Ndesk, você entra no meu computador... que nem sabia que... Vocês estão falando aqui, eu nem sei o que é Ndesk. Eu só ia falar assim... Que que a gente é da área e fala assim as coisas assim... Vocês estavam mostrando a angústia de vocês, mas aquela imagem que tem eu ali em casa, eu morava numa chácara. Exatamente. E aí, a internet que eu usava era a internet do meu pai. Porque eu tinha vindo do seminário... Eu estava fazendo seminário nessa época. Então, eu era seminarista. Quer dizer, a gente tem todo desafio ali para estar falando e dirigindo uma reunião. Acrescentando a questão de que eu nunca fui bom dessa área de tecnologia. Falar, né? Falar para quem? Para as paredes. E aí ali, você né? tá ali, aí a internet começava a cair, a oscilar. Aquilo a gente soava, ficava ali, com atenção. Você conversava com o celular, né? Cara, fazer um sermão. Olha, ali foi um teste. Acabava uma reunião dessa aí, tava transmitindo, suando, né? Eu parecia que tinha sido atropelado, mas era um negócio assim impressionante. E a gente ficava tenso de medo de... Então, e aí a gente assim, fizemos essa reunião, o Ndesk, que é? É uma senha que a gente tem para você poder mexer no computador da outra pessoa. Você acessa remotamente um outro computador. Então eles estavam conectados no meu computador, mexendo, os dois, simultaneamente. Os três, na verdade, né? Cara, eu já vi isso. A gente até fazia bagunça, Algumas vezes isso aconteceu. Peraí, deixa eu mexer. O pastor Misael fazendo, ou vocês, eu falava assim, gente, o que é isso? Isso não é de Deus, não, acontecendo. E era justamente o contrário, né? Foi meios que Deus proveu, preparou para a nossa vida, né? Tudo. Aí eu tinha 2 câmeras. Agora tinha uma câmera aqui, eu levei uma câmera. Aí eu deixei a câmera pequenininha, essa pequenininha. E eu botava a câmera filmando em mim. Aí eu tinha ficou escuro, peguei uma luz que eu tinha lá, uma luz de LED, coloquei. E aí quando eu ia fazer o louvor, eu afastava, pegava o violão e eles assumiam o computador. Sim. Colocava aquelas letrinhas das músicas, sabe? Então assim, ficava como se a pessoa que assistisse em casa igualzinho. Mas só mudava o ambiente, né? A pessoa, em vez de estar na igreja, o pastor, né? Tava na sua casa, né? E assim, e essa modernidade, assim, foi sensacional. Isso daí, eu acho que nós ficamos fazendo essas transmissões, eu acho que por 45 dias, que foi lockdown mesmo, lockdown pesado. E, glória a Deus, a gente não deixou um dia sem, nem quarta, nem domingo, de fazer a nossa transmissão. E ele foi preparando a gente, foi preparando. Preparando e sustentando. Né? E assim, a gente entrava um pouco antes, né? Então, a gente sempre procurava ser pontual, né? Era pontual. E a gente preparava 1 hora, 1h30 antes. Eu entrava no computador do Douglas, né? Falou, Douglas, deixa o computador ligado que a gente vai entrar por esse N10, que é um programa que a gente pode estar entrando. E assim, e foi preparando. O Douglas, ele ficava intermediando o Zoom, os pastores na voz, a gente fazia a parte de imagens ali, né?
E o Douglas fazia o A também transição, tudo vocês isso. faziam. E na Aquela hora do legenda louvor, embaixo. no louvor do hino, o Douglas tocava, e a gente controlava tudo, as vozes e colocava as letras dos hinos. Então, assim, Acabou que hoje então tá um pouco mais fácil. hoje está muito mais fácil. Hoje, Mas, nossa, evoluiu muito. Mas você Evoluiu vê, né, de- Robson, como que é interessante. Muitas pessoas participaram desses cultos, né? E a maioria eu tenho certeza que não tem ideia do Cara, quanto as pessoas se dedicavam, do quanto sofreram, né? sim. Para acessar essas VPN. A gente pra fazia poder várias reuniões, linkar os eu, Douglas, computadores. o Coelho. Eu tô falando Nós aqui, três. nem se compara com a dedicação ali de vocês montar tudo isso, mas vendo ali a imagem que foi mostrada, cara, eu lembro da luta ali para encaixar o ângulo. E aí arrumavam a mesa, colocava o computador, ia na estante, olhava, vê se ficava. Rapaz, Então, isso ia gerando mas um acúmulo isso daí, de a gente falava assim, ansiedade, né? o pastor Robson, né? Na época, o Robinho. Seminarista. Levanta um pouquinho, lá vai para a direita. E nós tentamos fazer isso. Se você olhar do pastor Hermes ali, Hermes, Foi ele difícil com escorregava, ele. parece que ele Escorregava, escorregava, é. assim, Ele então fazia a assim, imagem. ó. E a gente E falava, ficava a imagem. E a gente tentava corrigir, falou assim: não vou corrigir o pastor, acho que eu vou corrigir o pastor ali também, né? E Mas assim. você falava, né? A gente tem toque, esse cara tem toque. A gente começa a encrencar com essas coisas, assim. O mapa tá torto aqui, a cruz tá torta, que o microfone... Que nem o pastor arrumado. Gilberto também, às vezes ele ficava muito longe. Falou, pastor, tenta aproximar um pouquinho mais o celular, o computador, né? E E teve assim, alguma situação dessa, assim, que é lógico, na hora é complicado, mas que hoje vocês lembram que de muita... discrepância, assim, de engraçado. é algo Desespero, engraçado, bem dizer, é. ou engraçado. Não, eu Que lembro possa assim... falar, né? Porque às vezes também vai Não, comprometer, não vale a pena. Você lembra de alguma Não, coisa eu aí? não lembro. Eu lembro uma vez que eu tava começando ali, né? Aí o pastor Misael falou assim, Gustavo, já tava ao vivo, assim, vamos começar uma oração, que tem até a oração inicial ali que a gente faz, né? Ora pra gente aqui. Nossa, você começa a gaguejar ali, a boca seca, você já tá tenso ali na hora da... Isso antes de transmitir. Antes Não, durante a transmissão. Ah, transmissão. Antes da transmissão, a gente sempre faz a oração, né? Mas isso no culto, No então? culto, Aí no pediu início pra de você algum orar. culto. Acho que era um culto de Entendi. oração, coisa assim. Mas assim, e é uma coisa diferente, que eu nunca tinha me exposto assim, Não, mas né? eu acho que a cena mais engraçada que eu vi até hoje é a do culto de quarta-feira. Da transmissão, você fala? Quando apareceu o morcego lá e o pastor abaixava e Ah, o que virou virou meme. figurinha. Virou meme. Por quê? Porque o morcego... Eu estava em casa assistindo o culto, né? E eu vi que o pastor parou. Ele parou e ficava assim... E falei, Eu acho que eu vi o aconteceu? O que aconteceu? De repente eu vi passando atrás dele e fazia assim, tem um morcego aqui. Ó, o morcego. Tem esse Ele morcego essas indo tiradas, embora. né? Eu nunca ia pensar nisso ali, né? Então, quando eu vejo essas Essa coisas, eu foi falo, a- graças a Deus que não aconteceu comigo, porque... Ó, mas o pastor Misael chegou uma hora que o morcego passou em cima dele e deu uma esquivada boa ali. Ele tá bem, não, ele tá bem. Capoeirista, né? Essa foi a cena. O pastor Foi o tem- melhor, virou meme, foi a cena mais engraçada que eu lembro até hoje. Essa foi boa. E tá lá no YouTube, né? Porque tá ao vivo, não tem jeito, tá lá. Tá lá esse... Tá no YouTube. Não Foi tem, ao não vivo. lembra a data, não, né? Não, deixa Tem pra que lá, assistir. né? Assiste todas as Colocar na pregações. legenda Você lá. que tá curioso, ó, assiste todos os cultos, Vai do achar. culto de oração, que Vai vai tá estar lá, em um achar. deles lá, essa imagem. Que foi realmente, ali ele deu uma tirada lá. Acho que o Batman veio participar do culto hoje. Essas coisas, assim, eu fico pensando, se é comigo, eu entro lá debaixo do púlpito, fico lá, depois que resolver o problema, eu saio. Essa foi boa. Mas, realmente... E depois da pandemia, quando nós fomos voltando aos poucos, né, na igreja, para os cultos, né? E todo mundo de máscara. E aí tem algumas fotos também, quando a gente estava na parte de fora, a gente ficava fora, não ainda na sala da transmissão. Aham. A gente ficava ali fora. Não tinha espaço ali. Ficava um monte de mesa Você ali do lembra? Um lado, monte de né? mesa. Aquilo ali, nós teoricamente, ficamos ali. esteticamente não é bonito porque a ali, né? igreja Deixar tava ali. vazia, Mas né? não tinha ainda, né? Esse É espaço. porque quando voltou, quando nós voltamos para a igreja, a pandemia fechou. Quando nós voltamos para a igreja estava vazia. Então não podia estar ninguém na igreja. Então nós podíamos sair de casa, mas a igreja não podia se reunir. Tinha isso aí. eu acho que tinha uma coisa assim, ou limite, tipo. Não, mas 40 no começo pessoas. não podia nem se reunir. Então aí nós voltamos, o pastor. Então quem estava na igreja? Eu, o Tiago, você também ia, né? Depois de Acho 2020, que é um em pouquinho setembro, eu ia. Isso. Então eu não lembro. Eu só sei. Eu lembro, eu e o Tiago.
e o pastor. E o pastor. Éramos 3, mais o diácono que abria a igreja. Não podia ter Então na ninguém. verdade, é que vocês dirigiam o culto e transmitiam. Só. A gente só Então transmitia. não tinha reunião do povo. Não Só tinha. vocês para a transmissão. Não tinha. Eu, o Elias, acho que era mais eu e o Elias só. A gente dividia o louvor ali só no violão. A gente subia e tocava violão. Então tinha uma câmera que ficava, essa câmera grande, ficava lá. E aí nós colocamos tudo no meio da igreja mesmo. Ali onde tem aquela imagem da câmera, ficava ali. A mesa ali, a câmera na frente, a gente ficava ali, sentado ali. De frente pro pastor mesmo. Ô, Fábio, eu acho E que aí tem essa virava, foto aí. Aí né? virava Nas a câmera próximas pro duas. louvor, voltava a câmera para cá e ficava só aqui. E a gente ali, debaixo o pastor mesmo ali, ó. Porque não tinha ninguém na igreja. Essa época Era era mais estúdio. fácil pra Ah gente, lá, ó. porque a gente Ah lá, podia ah lá, olhar ah lá. para vocês. que Olha lá, a estavam gente ali. estava lá, olha lá, o pastor ali. Não, essa é Não, as essa mesas, é quando as hoje. mesas estavam Lá Já fora, na lateral. lá né? na fora. lateral, isso. É outra ainda. Então aí, nós ficamos assim um bom tempo. Aí quando a igreja voltou a se reunir, nós tiramos dali e fomos lá para o cantinho, na Isso, porta ali, até que a gente foi para lá de dentro. Mas por que a gente fez isso? Porque não tinha cabo, não tinha, alguns recursos não tinham. Então a gente ficou ali fora mesmo. Sim. Até que a gente mexeu na infraestrutura Isso. toda, aí jogamos para dentro. Aí o João Marcos fez os móveis e aí nós começamos a... Essas duas fotos que o Fábio colocou ali, já era, acho que já 2020, final de 2021 já. Final de 2021. Isso aí. Rapaz, lembrando agora também de outra situação, esse desafio, né, de transmitir de casa. Eu lá da minha casa, eu não lembro qual que foi a questão ali, a gente estava em isolamento. Eu Lockdown. não peguei, não, já a igreja estava reunida, já estava podendo reunir. Mas não podia Mas eu estava de isolamento, acho que o pastor Misael estava de isolamento e o pastor Gilberto. Não tinha ninguém Aconteceu pra alguma poder coisa que dar o sermão. aí no caso seria eu que faria a pregação de casa Sim. e o pastor e o presbítero Gandolf faria a liturgia. Ele faria a liturgia, eu entraria para fazer a pregação Mas você de jogava casa. você no telão. Jogou no telão, eu lembro disso daí. Eu também lembro Aí eu disso. não lembro o Só que você não aconteceu. conseguiu entrar. Eu não sei se foi a minha internet, o que Foi. aconteceu, caiu. Rapaz, aquilo É. foi algo assim que você fica... né, Mas aí o Gandolf seguiu. ele seguiu a liturgia E tal, pregou, meditou num texto lá, Mandou. e eu em casa, assim, glória a os Deus, três né? pastores ali, realmente, é verdade. E a primeira vez que eu, no culto, foi um culto de oração que aconteceu, eu tinha voltado do seminário por conta da pandemia. Sim. E eu acho que o pastor Misael também estava de quarentena por ele teve contato com alguém, e era assim que funcionava. Às vezes a pessoa não estava diagnosticada, mas se ela teve contato com alguém, tinha que ficar de isolado. quarentena. E eu lembro de uma terça-feira também, que o pastor Misael falou assim, Rob, você vai precisar dirigir o culto de oração hoje. Poxa, rapaz, que desafio, hein? É difícil. Pegou de surpresa ainda, né? E aí, porque foi no começo ali, né? E foi pela graça de Deus, né? A gente superou essa... Eu tô contando, assim, da parte do lado de cá, mas com certeza, vocês que estavam ali promovendo tudo isso e trabalhando, eu creio que foi algo desafiador Sim, com e certeza. também, assim, algo que vocês olham hoje e vê Deus ali eu não conduzindo. tenho dúvida, era a graça de Deus. E aí as coisas davam errada. Algumas coisas davam errado, assim. A gente ficava muito tenso. Chegamos ao ponto de criar um estresse na gente, mas muito grande. O Tiago, eu e ele, a gente começou a ter uma estresse mesmo, porque hoje tem culto e a gente ficava tenso, mas tenso, muito tenso mesmo. Por quê? Porque a gente tinha medo de não dar certo. E cada domingo Parece que aconteceu alguma coisa, né? Era uma Diferente. luta difícil. E aí eu falei, Tiago, e dava problema. Teve um dia engraçado, né? O culto começava às 7. E aí deu 6h30, a gente estava lá já, né? 6h30, 15 para 7, nada do reverendo Misael chegar. 10 para 7, nada. 5 para 7, nada. Eu falei, cadê o pastor? E aí deu 7 horas, ele entrou pela porta. Então a gente estava tenso. Então juntava isso, a gente ficava mais preocupado ainda. E quando acabava o culto, a gente parecia que tinha sido atropelado, suado, cansado, assim, estressado. E isso após domingo ia gerando na gente um estresse. Então a gente já ficava preocupado já
E uma coisa até ruim isso. Eu falei, gente, tem coisa errada. Não podemos sentir isso. Não está errado isso aí. Não Porque podemos ficar assim. é algo que a gente está cultuando, né? Assim, Exatamente. É um momento de cultuar. Mas aquela... Embora Sim. estivesse trabalhando, teria que haver aquela disposição do Sim. culto, né? E isso tudo entrava em conflito, né? Entra em conflito, mas você está preocupado porque aquilo tem que funcionar. Tem que funcionar. E aí você fica preocupado. Mas se a internet cair, a internet caiu uma vez. E a gente, eu sei que não um tiro lá para baixo para saber o que tinha acontecido. Eu falei, pastor, o pastor, no meio da pregação, eu tive que levantar e virar para ele assim, pastor. Ele olhou para mim e falou assim, a internet caiu. Aí ele parou. Dá para resolver? Ele falou para mim. Eu falei assim, peraí. Aí saí correndo lá para baixo, fui lá para mexer, lá, pum, fiz a internet voltar. Aí voltando, pastor, nós vamos começar de novo. Não sei se vocês lembram disso. Aí voltamos de novo a transmissão e ele voltou. E ele, naquela paciência dele, ele olhou para mim, dá para voltar? Eu falei, vamos ver. Aí ele parou e esperou. Aí nós fomos lá, Pastor voltamos. Misael, mas aquela, sabe, e eu com dor de estômago. De Mas tenso. isso que o Douglas fala é incrível, né? A gente tá ali tenso, tudo, né? E cadê o pastor? Cadê o pastor? O pastor Misael chega 2:07, faltando 2 minutos, com aquela Nada tranquilidade. Não tá nem transpirando. A gente já Não, só de transpirando você ali. acompanhar ele entrando, você tá cumprimentando tenso, você todo já dá mundo, uma... falando, nossa, ele vai esqueceu, né? É, E tá lá, porque assim, já tá ao vivo já, né? Contagem regressiva, às vezes tá num prelúdio ali. Falei, e aí agora, né? Vai que sobra pra gente ali, subir ali, dar o sermão. E aí Mas que a ele gente com falou o tranquilidade. seguinte, aí nós falamos o seguinte, nós não podemos começar a transmissão sem orar antes, não já começa a orar de manhã já. E aí nós começamos a fazer isso, até hoje, né? Sim. Já orou, começou a transmissão sem orar, opa, não pode começar a transmissão sem orar. Ora antes, porque as coisas acontecem. É. E aí é a questão de que a mensagem que vai, ela está lá. A gente conversou bastante sobre isso já, né? Sim. Nós brincamos agora, você quer ver, tá lá. Volta lá que você vai ver. Então, tudo que foi pregado tá lá. E está disponível para quem? Pra todo A mundo. gente O mundo inteiro. não sabe o mundo onde inteiro. vai chegar, Não né? sabe. É. E tem gente chegando na igreja por quê? É. Porque ouviu. Sim. De alguma Isso que o forma, Douglas teve está acesso a falando isso. é mais ou menos o que está escrito em Mateus 28:19, né? Que Jesus fala para os discípulos, né? Ide, porém, fazer discípulos todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o que acontece? Antigamente não tinha internet. Antigamente era os discípulos indo, né? As pessoas indo de boca em boca. E hoje está mais fácil, né? A internet. Mas nem todo mundo ainda... Tá mais fácil, mas tem gente que não quer receber a palavra, né? Você vê, teve a cantata esses dias, convidei uns 10 casais de amigo. Acabaram indo 2, glória a Deus. Mas sim, você convida esses outros 8. Vamos sair para jantar, sair para um barzinho? Eles vão. Agora, para ouvir, para se nutrir da palavra, né? Acaba não indo. E isso não tira da gente a responsabilidade de continuar Insistindo né? também, enviando, com certeza. ou caminhando, Sim. seguindo, né? E a transmissão faz parte disso, né? Você está transmitindo aqui, nós já recebemos ali na hora ao vivo, né? Pessoas na Alemanha, né? E às vezes irmãos que estão lá, né? Parentes, né? Nos Estados Unidos. Eles estão assistindo o culto. O nosso podcast mesmo, a Dona Lloyd, Sim. sempre Sim, está mandando tá lá. mensagem Sim, para a sim, gente lá dos Estados exatamente. Unidos. A gente fica todo feliz, né? Com Porque certeza. Falando nisso, um beijo, Dona Lógia. É verdade, eu vejo. Ela está sempre Então, assim, assistindo. a gente não sabe a proporção disso daí, né? Para onde que vai. E assim, e falando um pouquinho assim de como que é o nosso dia a dia ali na transmissão, né? Então, assim, a gente sempre pede para os irmãos chegar da transmissão, os voluntários, 1 hora antes, né? A gente monta as câmeras, faz os testes com as câmeras. Quem for dar a liturgia já tem no boletim, então a gente vai seguindo ela. E o sermão, né? Os pastores sempre mandam para a gente, procura mandar sempre 1 hora antes, as divisões do sermão, né? E a gente vai anexando tudo lá no programa, essa parte aí. Então, e a gente faz os testes, né? Faz os testes ali já do Data Show. Tem um checklist ali, né? Tem um checklist, tudo. Então, assim, já começa no YouTube. E quando a gente vai iniciar a transmissão, né? Normalmente a gente sempre inicia 20 minutos antes, porque se der algum problema, né? Como já te essa é outra corrigir, coisa que né? nós fizemos. Sim. Porque a gente começava a transmissão 5, 10 minutos em antes. cima.
E a gente percebeu que se der um problema, não Sim. tem tempo hábil para corrigir. Exatamente. E aí, antes de começar a transmissão, todo mundo faz uma oração, a gente se une ali, faz uma oração, porque sempre tem algum probleminha ou outro. É uma internet que não está funcionando, já aconteceu do programa, do sistema desse OBS, ter problema ali, você não conseguir abrir, não sabe por quê. Então, assim, são algumas coisas que acontecem que o inimigo ali, ele está querendo que não ocorra uma transmissão, né? E aí a gente... Então, assim, a gente procura chegar sempre antes, né? Por exemplo, quando tem a oferta missionária, né? Quando tem a parte de missões, no terceiro domingo do mês, então o pessoal manda pra gente dia antes, fotos, vídeos, né? Porque, assim, o vídeo é importante a gente começar o vídeo antes de começar a transmissão, né? A gente tem que testar o vídeo, para ver se o vídeo tá de ponta cabeça, se a altura tá alta, tá baixa. Então, assim, a gente precisa baixar esse vídeo no computador e colocar lá na hora. O vídeo é sempre mais difícil, né? Para ver se a imagem está correta, se ela sai. Então, assim, a gente sempre chega um pouquinho antes, né? Para a gente poder fazer esses testes aí, né? Ô, Gustavo, duas coisas que me ocorreu assim, nessa fala sua. Uma delas é o seguinte, que eu queria que você falasse... que se contou que teve bastante tempo, um histórico longo até na nossa igreja, mas daí você, aí você se envolveu ali na pandemia e tal, e hoje aqui ouvindo você, né, compartilhando a palavra, né, e a gente vê que essa maturidade, né, como é que você percebe isso, né, isso, de que forma contribuiu o seu envolvimento no ministério, né? Porque isso pode acontecer, não é só porque acontece no ministério de transmissão, mas qualquer ministério, qualquer trabalho, né? A gente entende que a pessoa ali, quando ela se envolve, quando ela está trabalhando, isso gera crescimento e não é algo assim simplesmente teórico, né? Como é que você vê isso na tua vida? Como é que você... Então, assim, por causa do meu trabalho, né? Eu tenho um problema de ser perfeccionista. Então, assim, a gente vai fazer... Eu sou meio quietinho ali, observo muito as coisas. E eu comecei ali na transmissão já querendo não errar. Porque, assim, o erro é humano. Então, assim, a gente sempre na transmissão, às vezes vai cortar para uma câmera. A gente compra equipamentos bons para evitar erros, né? Por exemplo, uma tomada de câmera. Hoje a gente tem um preview de câmeras. E, às vezes, você tem que falar no rádio para o câmera, né? Então, todo mundo usa um radinho. A gente aperta o radinho lá, conversa com a câmera e fala qual câmera, que nós temos 3 câmeras. Para que, quando a gente passar uma câmera para outra, não fica aquele movimento da câmera, né? Então, assim, e acaba errando. Infelizmente, erra. Então, assim, a gente vai aprendendo. E assim, quando eu comecei, que nem eu falei, graças a Deus, tem o Douglas, tem o Zan, que eles preparam tudo para a gente. Então, eles só ensinam para a gente, né? Vai ensinando como que funciona esse programa, né? Nós fomos comprando câmeras, né? Tudo. O Atem, que é o Black Magic, que corta as câmeras. Então, assim, a gente vai comprando equipamentos. Compramos uma nova esse ano, com preview, porque o que ele está falando, a falta do preview é muito ruim para eles. Porque quando tem uma imagem que você olha, você vê todas as câmeras. Hoje... Nós vamos pôr ali depois. Hoje eles conseguem ter visão de tudo. Eles conseguem ver todas as câmeras, mais uma eu não sei como chama aquilo, uma segunda imagem que eles podem montar como eles quiserem. Então, aquelas imagens que vê 2 câmeras numa só, eles montam na hora ali, e que é uma outra câmera, e eles conseguem ver o data show também. Então, hoje eu tenho tal data show. Então, o data show está lá também, como se fosse uma câmera para mim. E eu jogo ele também na transmissão. Tudo isso eles têm na cara deles. Volta lá. Ali, ó. Aquela imagem de cima lá, ó. É o preview das câmeras. Lá eu tenho o programa, que é o que está indo para a transmissão, que é o que está de fato indo. Isso. Eu tenho as 3 câmeras, mais as câmeras que eu consigo mesclar. E o Black Magic é aqueles botãozinhos brancos e um vermelho que tem ali embaixo que você vai mudando as câmeras. É a mesa, é ali que faz os cortes. Mesa ali digital. Que vai mudando a imagem que a pessoa está assistindo em casa. Isso, ali. Vai mudando as imagens. Então, assim, e a gente, assim... Hoje eu sinto um prazer de estar ali. Assim, é prazeroso. Como a gente é uma das primeiras pessoas que chega lá, quando a gente abre a igreja, eu não sei se alguém tem essa sensação. O cheiro da igreja já me deixa, assim, você fica maravilhado. Até o cheiro da igreja. Então você chega lá, se abre a igreja, aquele cheiro
da igreja maravilhosa. Então, assim, isso daí me traz uma paz, né? Me traz a gente está fazendo obra de Deus, está levando a palavra de Deus para as pessoas. Então, aquilo ali me deixa muito satisfeito, traz um poder satisfatório maravilhoso. Eu creio que essa é a alegria, né? Que Exatamente. a palavra de Deus nos fala, né? A alegria de Deus, né? Pregação de Exatamente. Agora, né? E aí, o que acontece? A gente... E por causa disso daí, eu comecei a ver podcasts, né? Eu comecei a estudar. Então, hoje, assim, de um lado não é tão legal. Então, durante o culto, teoricamente, eu fico preocupado com a transmissão, mesmo que não é minha equipe. Então, a gente é dividido em 3 equipes, né? Cada semana é uma equipe. Então, é a escala 1-3. Uhum. Mas mesmo quando não é a equipe que eu faço parte, eu fico ali tenso também para ver se acontece alguma coisa, de poder ajudar. Então, às vezes, eu vou ouvir um culto assim perfeitamente em casa depois, com calma, né? Ver, Isso acontece. ver no que errou, no que podemos não errar mais, né? E eu sempre converso com a equipe. Errar, todo mundo erra. Mas o importante, o que é? É na hora do culto, não só do sermão, mas o culto inteiro, tá focado. Evitar celular, evitar conversa. Porque se você perder 30 segundos, 10 segundos ali, às vezes você perde alguma coisa que você não consegue colocar. Cara, e como é importante para a gente que está ali, bom, eu creio que assim, pastor Misael, pastor Gilberto, que já são experientes, mas no meu caso, de estar ali, né, o pessoal focado, às vezes até na projeção, Sim. passando o texto, né, na hora que... Do louvor, dos dos cânticos. Ali. Isso é, assim, é algo que traz uma tranquilidade, assim, contribui, porque a gente está ali na frente, às vezes, conduzindo, a gente tem aquela tensão, né, aquela busca ali de estar expondo de uma forma correta, né? E quando a gente percebe que a equipe toda ali, o pessoal da transmissão, também está na sintonia, isso facilita muito, né? E a gente já vai... Agora, quando acontece uma quebra, isso já traz para a gente... Uma incerteza, né? Porque você não sabe que ele vai precisar deles e não vai ter na hora. Ó, para você ter uma ideia, teve uma vez que eu estava na projeção ali. E foi um culto de oração. A Maricila, acho que não sei se ela não estava bem, não podia, eu estava ali na projeção. E começou, o pastor Gilberto estava lá e começou a cantar um hino, né? O hino no culto de oração. E estava tudo bonitinho. Eu passando o hino e você fica apertando o botão aqui embaixo, mas você olha lá na projeção para ver, para seguir ali. A hora que eu apertei, não foi na outra tela. Eu olhei... O que aconteceu? O computador me deu um dispositivo, acendeu um dispositivo ali de antivírus. Tipo assim, você quer atualizar o antivírus? Travou o computador, eu tive que apertar um xizinho ali para sumir. Nisso, já perdeu a melodia. Aí o pastor Gilberto estava numa melodia boa ali, sabe? Quando já dificulta. Então, assim, assim, irmãos, o que eu quero dizer? Às vezes, erros podem acontecer. A gente não quer errar. Então, assim... quando acontece isso daí, você pode ter certeza, mais do que nós da transmissão, né? Fica muito chateado, você entendeu? Mas erros pode acontecer. Pode acontecer, por exemplo, de uma internet cair no meio do culto, né? No meio do sermão. Já aconteceu algumas vezes. Então, assim, a gente fica dependendo de algumas coisas, pode travar um programa do computador. Então, assim, agora, assim, que nem eu falo para os voluntários ali, né? Prestando atenção, saber que deu o melhor, né? Isso daí já basta. É o que eu creio que é a adoração, né? Só também explicando o que ele falou, que é interessante. É bom falar isso, tá? O pessoal chega lá cedo. E as equipes, ele vai montando as equipes, vai chamando o pessoal, voluntários, essas pessoas vão se voluntariando para trabalhar. As pessoas não sabem muito. Ninguém ali praticamente é de TI. Ninguém conhece. São voluntários. E eles vão aprendendo a fazer o serviço. Só que é o seguinte, nesse meio tempo... O que aconteceu é a direção de Deus. Não tenho dúvida disso. Deus tem sido muito bom com a gente, muito bom mesmo. Porque de todas as pessoas que vão lá conhecer a nossa transmissão, vou falar para você, eles ficam impressionados com o que a gente faz. E com o que temos de material ali, né? Exatamente. Porque alguns programas são gratuitos. Né? O programa que a gente usa para gerenciar o Data Show é gratuito. Ele tem uns maus funcionamentos, ele tem uns comportamentos meio estranhos, mas a gente doma ele. A gente sabe que tem uma ordem certa para ligar as coisas.
Então, tudo tecnicamente a gente montou ali, temos um switch ali bom, que faz uma interligação via rede ali, que eu montei tudo, funciona. E eu explico, funciona assim, assim, assim. Deu problema? Então, aí eles me chamam, eu vou lá e resolvo. Tá? Mas hoje tem funcionado tudo Sim. redondinho. E mais importante, os irmãos que estão lá hoje, a gente tem que dar a honra que merece, né? Eles têm são muito compromissados, mesmo. Tá? Porque chegar lá cedo, bem cedo mesmo, né? E preparar tudo aquilo não é fácil. Você está no grupo de recados, você vê logo de manhã, domingo de manhã, já começa a entrar recado já. Pá. E o streamer tem que chegar lá, compilar tudo aquilo e colocar lá. Já está pronto. Antes do culto já está ali já no Ele tem que jeito, colocar, né? ele tem que testar, porque não pode colocar, ops, deu erro. Não, ele tinha que ter testado aquilo antes, ver certinho se funcionou. E aí, por que a gente solta música antes do culto? Porque... Não, a gente solta a música para testar mesmo, se a música está indo, se está correndo lá, se o volume está bom. É tudo E isso. a pessoa também tem um prelúdio em casa, né? Ele começando a transmissão, uma música só uma música, uma melodia cristã, né? É muito boa. Mas a gente poderia soltar a testando. música direto do computador. Sim. Nós soltamos da mesa do outro computador. Por quê? Porque se tiver alguma coisa errada nesse meio, nós vamos ficar sabendo agora. Mas os caras, os irmãos, eles têm que chegar lá cedo e preparar tudo isso. Então, é difícil. E a equipe está muito focada. Então, Sim. o que acontece? Nós estamos com uma equipe boa. Ele, se é o streamer, ele tem que ficar que nem o Fábio ali, ouvindo tudo, sabendo que câmera vai jogar, sabendo que ponto do sermão tá, porque ele tem que ficar colocando tudo. Sim. Vamos falar da Maricília, por exemplo, tem outras pessoas que ficam lá, né? Ela está ouvindo o sermão. Por quê? Porque ela tem que saber que texto que o pastor colocou, porque ela tem que colocar. Então, ninguém conversa. Não dá para conversar. Não dá para ficar no WhatsApp. Não pode. Fica todo mundo ligado, focado, olhando o culto. O pastor fala amém, a gente fala amém. Tá junto. E eles fazem isso muito bem hoje. Tá? Isso daí, Graças a Deus. olha que interessante. Colossenses, vamos abrir. Colossenses 3, 23 e 24. Colossenses 3, 23 e 24. Quer ler aqui? Colossenses 3, 23 e 24. Pede o pessoal que está em casa também, se tiver com Bíblia, de repente acompanhando, participando, puder. Isso daí serve na transmissão, mas com qualquer obra de Deus aí, na diaconia, né? Pessoal da limpeza, fazendo a obra de Deus. Vamos lá. Tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração. Recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Amém, Eduardo. É isso daí. Então, assim, a gente não está fazendo para nós. E tudo que fizermos, temos que dar o nosso melhor, né? Que é para Cristo. Né? Então, às vezes, se eu comentar alguma coisa, tá errado, não é para mim. A gente não faz nada para a gente. Nós não somos nada. Tem que fazer para Cristo. Né? Interessante, que nem a gente estava falando na hora que começou, né? Que esse é um ministério que fica ali, escondido, né? Sim. E as pessoas não têm, muitas vezes, a dimensão do quanto trabalhoso é, do quanto importante é, né? Sim. E eu queria até, Robson, lançar como um desafio para que a igreja orasse pelo ministério de transmissão. Porque não que os outros ministérios são menos importantes, mas é muito importante. Sim. Né? Tem uma demanda muito grande, é o que o Douglas falou, o pessoal tem que estar ali focado. E enquanto nós, homens, estivermos conduzindo alguma coisa, erros terão. Sim. Não tem como. Sim, acontece. Mas as pessoas precisam ter essa dimensão Com de certeza. que o povo está ali para servir, É importante, né? essa oração. E ajudar de alguma forma, né? Quando acontecerem os erros, as pessoas se dispõem a ajudar, a fortalecer. Olha que interessante. Isso aí são bênçãos na nossa Sim, vida. com certeza. O Douglas, uma vez conversando com... A gente termina um culto, às vezes não dá certo, alguma coisa errada. Eu e ele, a gente fica mandando WhatsApp até meia-noite. Podcast no WhatsApp, no dia seguinte. 4 minutos e tal, no dia seguinte. E assim, a gente não dorme quando dá alguma coisa errada. Aí o Douglas chegou e falou assim, eu não tinha percebido isso aí. Ô, Gustavo, o inimigo vai atacar você, os líderes, né? O inimigo, ele não quer que dê certo essa transmissão. Então, assim, vamos continuar orando. E olha que interessante. Uma das piores fases da minha vida foi o ano passado, né?
E a gente já está... Assim, eu nunca fiz uma obra para o Senhor na nossa igreja. Comecei agora na transmissão. A Maricila, que nem eu comecei falando no começo do podcast, que ela estava na abertura, em 2010. E depois de lá para cá, esse ato aí, em 2020, final de 2020, começamos na transmissão. E em 2022, o ano passado, aí tivemos uma notícia que meu filho teve um problema sério de saúde, né? E assim, em nenhum momento nós deixamos a transmissão. Sim. Então, assim, a gente acordava de madrugada, né? Sabe quando você acorda 4 da manhã, não consegue dormir, preocupado? Era uma notícia, um jovem cheio de vida, com essa notícia que, graças a Deus, hoje ele está bem, né? Graças a Deus. Mas, assim, nós não deixamos de fazer a transmissão, nós não deixamos de ir com o nosso compromisso, né? Na nossa escala. Não deixamos em nenhum momento. Isso abalou bastante a gente, mas não deixamos de fazer essa obra maravilhosa de Deus. E teve um dia, o pastor Robson até lembra, não era nossa... Olha que interessante, irmãos. Eu estou falando da importância da gente viver em comunhão com a igreja, né? Além de ter Cristo, nosso Salvador. Teve uma quarta-feira, um dia de culto de oração, não era a transmissão, nossa escala. Até lá, o ano passado, eu não estava na liderança da transmissão. E aí, eu e a Maricila, a gente estava naquele dilema, assim, do tratamento do Heitor. Que tratamento que nós vamos fazer? E aí, falou assim, ó, vamos no culto de oração? E a gente normalmente ia no culto de oração no dia da escala, né? Quando não era escala, ficava em casa vendo o culto de oração. Eu falei, vamos lá. Daí eu e a Maris pegamos o carro, né? A gente foi até a igreja. No nosso carrinho lá, nós oramos, né? Para Deus direcionar para nós que tipo de tratamento a gente ia ter. E aí, chegando lá, a gente estava sentado ali, aguardando o culto de oração. Aí toca o telefone, era a irmã da Maricila. A irmã dela chegou e falou assim, Mari, ó, acabei de conversar aqui com uma vizinha, ela é médica, também tem isso, hoje ela tá ótima. Ela fez um tipo de tratamento que a gente queria fazer, deu um problema renal nela muito grande, quase que ela morreu de infecção. E aí, se for fazer um tratamento nele, opta por esse outro. Mas na hora, assim, a Maricila começou a chorar. Resposta de... Mas, assim, é impressionante como que ali dentro da igreja tiver uma resposta de Deus. Isso aí é um testemunho da importância da gente viver em comunhão com os irmãos, né? Da gente estar na igreja. Não foi em outro lugar. A gente podia estar dentro do carro, indo para lá. Mas foi dentro da igreja que nós recebemos isso. E aí, o pastor Robson foi conversar com a gente e a Maricila começou a chorar. Você lembra? Ela começou a chorar assim... O pastor Robson ficou até meio sem graça, o que está acontecendo e tal. E foi naquela fase que foi difícil para a gente. E aí começou o culto, o pastor Robson foi lá, e o pastor Gilberto pegou a Maricila, ali na região ali no bebedouro ali de baixo, ficou conversando com ela, com a Maricila, né, acalmando, né? E a importância, né? Da comunhão, né? Dessa comunhão aí. Então, assim, e essa revelação nossa aí do tratamento, graças a Deus, o Heitor tá melhor que nós aqui, graças a Deus, tá muito bem. E foi ali na igreja. Eu posso só esse texto que você escolheu, eu vou ler a tradução revista atualizada nossa. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração como para o Senhor, não para homens. A gente usando esse texto, pensando com relação ao trabalho, a dedicação na igreja, mas até mesmo a própria participação, né? A vida na igreja, na comunhão. Porque às vezes acontece algo simples, né? O pessoal que está acompanhando, às vezes, fica desapontado com algo que aconteceu na igreja. Mas a gente é chamado todo tempo, desfrutar dessa comunhão, Sim. Vivendo como povo de Deus, mas com o nosso coração fazendo tudo, né? Porque tudo inclui, ou seja, no caso até a gente pode olhar um destaque maior com a nossa vida
como adorador, como crente no Senhor. Então, a nossa presença na igreja, a nossa vida na igreja, ela deve ser o quê? Fazendo para o Senhor, Sim, né? Deus. E isso vai refletir muito. Sim. E a gente vê isso tudo, né? Vocês tiveram essa luta grande ali com relação ao Heitor. A gente também vê outras pessoas enfrentando suas lutas e como é importante ter isso sempre em mente, tanto para o ministério, para o trabalho, para a dedicação, fazendo para o Senhor, mas a vida como comunhão, como crente, como povo de Deus, estando ali, fazendo parte, porque o Senhor é o Senhor da igreja, o nosso Senhor Jesus é o Senhor da igreja, então é para Ele, é Ele que a gente está ali adorando. Exatamente. Mas a pergunta que você fez para o Gustavo, eu entendi. E eu vou responder ao meu modo de ver, tá? O crescimento dele ali. Eu vi o Gustavo com uma pessoa chegando, eu não conhecia ele. Então, o Gustavo, quem é o Gustavo? O Gustavo, lembro do Gustavo. Mais ou Porque menos a gente via ele às vezes ouvi lá, isso, uma vez ou outra, um Natal. E aí, só no Natal, lá, Gustavo, Gustavo. Quem é o Gustavo? E eu vou lembrava. falar, e eu sentava lá atrás, a gente sentava lá atrás nos cultos, não sentava lá na frente. Eu conhecia ele das reuniões, às vezes, com o Gandolfo, né? Então eu via nos aniversários, a gente via ele, né? Mas aí, o que acontece? O Gustavo se envolve. Eu vou usar ele, mas posso falar de várias pessoas. Posso falar de várias histórias que... iguais. A pessoa chegava lá, né? Vou orar, né? A pessoa tinha receio de orar, né? E aí o que acontece? Ela se envolve com as pessoas. Tem atritos? Tem os conflitos que a gente tem que administrar. A gente conversa muito. Então, o que ele falou é isso aí. Às vezes, algumas coisas desestabilizam a gente, mas aí a gente olha para o texto e fala assim, não é para mim, é para Deus. Então, um ponto principal que eu falei para ele, não desista, enquanto Deus não mandar. Sim. Se Deus falar, cai fora, beleza, mas se Deus não falou, então não faça isso, porque você vai arranjar encrenca. Tá? Não desista. Insista. Agora, se Deus falar para você, não, parou aqui, aí beleza. Mas você vai ter que ter uma resposta clara de Deus para isso. Então, segue. A gente vai errar, nós vamos corrigir, nós vamos pedir desculpa. E relacionamento com os irmãos vão acontecer. Estamos ali no dia a dia. Você fala, a pessoa entende errado. Aí você, desculpa, irmão, não foi bem isso que eu quis falar, mas está errado. Né? Vamos corrigir o problema. Exatamente. Não pode celular aqui. Fecha o celular. Tá? Então, a gente fica no pé, insiste, e ele faz isso. E ele faz isso muito bem. E aí, nesse meio tempo, é evidente que Deus usou. Então, a gente vê um crescimento espiritual de todo mundo, o nosso. Né? A gente não é mais os mesmos. Nós mudamos. Sim, nós mudamos certeza. Completamente. Então, eu vejo isso na vida dele e na vida de muitos ali dentro também. E esse crescimento aí espiritual está cada vez, glória a Deus, maior. Estamos na UPH, né? Graças a Deus. Estamos na UPH. Eu não faço... assim, como eu estou ali na transmissão, não dá para ficar ali na parte da diretoria da UPH. Né? Mas, assim, também teve um outro dia aí que nós fizemos um almoço lá na Missão Vida. Então, assim, e hoje eu sinto prazer de estar com os irmãos da igreja. Eu lembro numa escola dominical, teve uns 10 anos atrás, teve um irmão que falava assim, acho que até mais. O irmão falou assim, nossa, como eu sinto o prazer de estar com os irmãos da igreja, tal, não sei o quê. Eu falava assim, isso aí tá puxando o saco, né? Eu não sentia isso, né? Tem uns 10 anos atrás, estava no começo da minha trajetória. E hoje, eu lembro do que ele falou. Eu falei assim, e até comentei com a Maricila, eu falei assim, a gente sente prazer de estar com os irmãos em Cristo. Né? É um prazer diferente, porque prazer. talvez na tua mente daquela época, Sim. você deve ter pensado, porque ele não sabe o que é estar lá com um churrasco lá com o pessoal no clube, no domingo, né? Exatamente. E aí, para aquele momento, aquela falta de conhecimento de Deus fazia com que você olhasse dessa forma. Sim. Hoje você consegue ver, e isso fica também de mensagem para quem está acompanhando, de repente colocou aí no canal. O prazer que a gente fala, a alegria que a gente tem é algo diferente. Não é que não tem problema, não é que não tem desafio. Vocês colocando, chega de madrugada lá na igreja. E não é demagogia falar isso aí. Ajustando problema. Mas é um prazer diferente. E fazendo um paralelo com a transmissão, né? A transmissão está aí, né? Agora virou... Mas muita gente acaba deixando de ir na igreja por causa disso. Né? O pastor Elias Medeiros, esse final de semana, comentou sobre isso. Né? Domingo de manhã. Domingo de manhã.
Então, assim, a comunhão com os irmãos, né? Mesmo tendo a transmissão é um dia que você acordou doente, que não realmente está viajando, não deu para ir para a igreja. Mas é importante de estar na igreja. Não substitui. Não substitui. A comunhão, né? Não substitui. Então, tá ali com os acho que- irmãos. Exatamente. Acho que é importante vocês colocarem isso, né? Porque, assim, a dedicação e tem expectativas, né? Para a transmissão, Sim. para melhorar ainda mais. Tem algumas coisas, né? Sim. Se vocês Tem. quiserem falar. Mas qual que é a finalidade disso? Porque a pandemia passou e tal. Então, a gente poder pontuar bem, né? Qual que é a expectativa? Porque não é tirar as pessoas de participar Sim, ali com presencialmente. certeza. A ideia da transmissão hoje não é simplesmente foi na pandemia de servir, porque não podia estar presencial, e hoje não é mais de deixar a pessoa confortável de ficar Hoje em em casa, dia, né? o que acontece? Hoje em dia, o que eu faço e que muitas pessoas fazem? Eu tenho, por exemplo, curso de casais, quando a gente faz uma transmissão, a cantata. Então, nós convidamos bastante gente. E eu mandei o link para muita gente. Então, muitos já chegaram na igreja, muitos irmãos chegaram na... O Felipe aqui é um deles. Uhum. Através de um link que foi recebido da transmissão, adorou o sermão, adorou o culto e começou a frequentar a nossa igreja através disso. Então, a gente percebe que quando tem pessoa que vai pela primeira vez, como você ficou sabendo? Através do YouTube. Então, assim, isso daí também traz novos irmãos. Novos irmãos são salvos através da transmissão. E a pessoa que está viajando, né, que não consegue ver, a pessoa que está doente. Então, assim, a transmissão acaba sendo importante, mas não substitui essa ida aí. essencial. Porque Será que esse seria o maior, assim, o maior foco hoje? que eu- Talvez evangelístico, o que né? eu- uma- Eu Também. acho que eu isso. acho A que transmissão, talvez o maior objetivo dela seja para os não alcançados, para os de fora da igreja. Porque para os da igreja nós temos condições de estar juntos, né? O que eu vejo, o que eu tenho visto, bom, o que está acontecendo, vamos falar o que está acontecendo, está provado, mostrado, como ele falou, as pessoas estão chegando à igreja e conhecendo a fé reformada. É um movimento pós-pandemia muito interessante, porque após pandemia nós começamos a falar mais, a nossa voz começou a ser mais ouvida. E, de certa forma, o evangelho está sendo pregado no mundo inteiro agora. Sim. Porque não tem mais... É difícil você controlar a internet. Aliás, a internet ela é indomada. Não tem como. Não adianta... Tentam controlar a internet em alguns países mais fechados, mas a gente sabe que tem como você burlar isso. E a mensagem chega. E tem até alguns canais, algumas igrejas que estão pregando o evangelho e colocando legendas em outras línguas, onde o evangelho é proibido, é fechado. Então, isso está acontecendo. Então, esses países estão ouvindo. Então, eu vejo duas coisas. Eu vejo vários pontos. Eu acho a nossa história tem que ser guardada, contada. Eu acho que você tem que ter história. Legal. E Também. o nosso corredor conta a nossa história lá. Aquilo é muito importante. Eram fotos, né? E Fotos. hoje a gente tem as fotos e tem o É, arquivo, vídeo. o Nós temos documento. o né? arquivo. Então, nós temos ali casamentos, nós temos noite de louvor, nós temos batizados, nós temos pregações. É interessante, isso é uma biblioteca, né? Uma biblioteca muito importante. Não sei até quando vai estar no YouTube, mas talvez muitos anos ainda, mas está lá. Tá? Então, eu vejo isso como o guardar a informação, eu acho muito importante. E outra, você evangelizar também é muito importante. Isso. Então, hoje nós temos voz para o mundo inteiro, e isso é muito importante. A gente cumpre a missão, né? De E levar. esse potencial de compartilhar o link, né? A pessoa, às vezes, você Com certeza. conversa com alguém, evangeliza ali, fala de Jesus para aquela É. pessoa que você encontra e fala assim, vou te mandar um link e tal, né? E é uma visão nova de ver o mundo. Isso aqui, é uma visão nova de ver o mundo realmente. Então, quando você vira e fala assim, dê um like, clique no nosso canal, a gente Inscreva-se no canal, né? O pastor fica parecendo um comerciante, né? Não, aquilo um é youtuber. importante, porque aquilo ali está propagando o evangelho. Então, Sim. quanto mais pessoas assistindo o culto, e nós temos um conteúdo, melhor conteúdo, Sim. entendeu? Nosso conteúdo é muito bom. As pregações são bíblicas. Então, como que você não pode não passar isso para frente? Entende? Eu Então, posso você pegar tem- o gancho, Douglas, só para... Porque Pode. senão, às vezes, a gente passa o episódio e acaba esquecendo de divulgar
né? Porque o desejo nosso é esse, divulgar. Então, acesse ali o site da nossa igreja, www.ipbriopreto.org.br. A gente tem as atividades da nossa igreja ali, cursos, né? Cursos gratuitos para você, é uma forma de servir que a gente disponibiliza no site da nossa igreja e no nosso canal IPB Rio Preto. Então a gente convida você a se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like, porque esse é o nosso desejo. Aqui. A gente não pode perder o foco, né? Depois a gente vai falar disso também. Mas essa é a nossa ideia. A gente está no Instagram também, @calvinamente, e nas plataformas de áudio, no SoundCloud e no Spotify. E ali no Spotify a gente criou uma playlist ali. Se você digitar Calvinamente, tem uns episódios ali para você acessar na ordem. Então é isso, dá para ouvir no carro, na caminhada, na corrida. Inclusive, assim, no YouTube, né, também tem a parte do playlist ali, que tem todas as escolas dominicais. Que material, as aulas da escola dominicais, que um conteúdo assim rico demais, edificante. Então, assim, tá tudo ali no YouTube, que às vezes se você procurar colocar por data, vai ser difícil às vezes achar. Colocando playlist, tá tudo separadinho. E a gente tentou fazer isso também no Spotify, né? E aí acabamos conseguindo fazer bem fácil uma pasta lá, uma playlist com os episódios do Calvinamente, para quem quiser seguir na sequência e tal. E aí vem a questão de investimentos. Você fala assim, poxa, mas vocês gastam tanto dinheiro com câmeras, com essas coisas, né? Com som, a gente, na verdade, há necessidade, a gente precisa fazer a coisa bem feita e mostrar uma qualidade bem feita, tá? Nós não gastamos um centavo com ninguém lá. Não tem. Nós temos uma consultoria agora, que nós vamos fazer um investimento numa consultoria. Agora em março. Que o pessoal vai lá... Uma capacitação, uma capacitação técnica. O pessoal de Campinas vai vir lá, vai nossa mas igreja, 3 dias qual de capacitação. Deles? A intenção deles é falar, olha, o que de fato vocês precisam para melhorar isso aqui, para a gente acertar. Não chega lá, vamos comprar isso aqui. A gente descobre, opa, investimos errado, desculpa aí, 20 mil jogado fora. Não pode acontecer. Então, a gente tem que ser assertivo naquilo que nós vamos fazer. Essa que é a questão. E o pessoal nosso lá, não temos ninguém que ganha por mês lá para fazer nada. É voluntário. É voluntário. E eu vejo isso, a gente sabe disso, que muitas igrejas aí estão pagando técnicos para ficar lá fazendo esse tipo de serviço. Segundo o pastor Misael, é bit galardão, né, que a gente ganha. Nós somos bit, nossa conta está enchendo em outro lugar. Mas só que o seguinte, a gente tem que fazer as coisas bem bonita, né, bem feita. Então o pessoal cuida certinho, as câmeras são boas, o som tem que ir bom. Por isso que a gente fica angustiado às vezes. Poxa, perdeu, não pode. Então e hoje também outra informação importante, nós transmitimos e gravamos o culto. Então, se a internet cair, a gente não vai falar nada do pastor. O pastor vai continuar pregando. Por quê? Porque está pregando para quem está lá dentro. E o sermão está sendo gravado. A gente vai lá, apaga e sobe. Acabou. Que já está ali. Sobe, está fazendo cache ali, está guardando tudo. Não tem problema. A gente nunca aconteceu isso, né? Não, aconteceu uma vez que para entrar no YouTube precisou de uma senha. E essa senha estava guardada no celular da igreja, que fica dentro de uma sala, dentro de uma gaveta. Ficou 2 dias sem dormir. Não, 2? Fiquei mais. A gente vai na igreja, tudo prontinho para fazer e a transmissão, e por causa disso, você vê, sempre tem alguns detalhes, por isso que a gente fica às vezes meio tenso. O YouTube tem uma autenticação em 2 fatores, que não deixava ele entrar de forma nenhuma, não entrava, não logava. E a senha fica num celular que estava trancado e virou uma confusão. Então, isso que o Douglas está falando, né, que pessoas, às vezes, de outras igrejas, né, o Douglas que está mexendo nessa área, conversa, né, então a nossa igreja não deixa a desejar por várias, né, mas assim, a gente pega, por exemplo, a igreja de Pinheiros, que a gente acaba mirando ela, vendo como que funciona. Então ali, o pessoal já fez 3, 4 cursos, né? E tem a transmissão, tem a atenção, tem o ensinamento. O Douglas me ensinou, o Coelho me ensinou, a gente está chegando pessoas novas, a gente ensina eles. E esse curso que vai ter, a gente precisa mesmo, para a gente poder... Fica até para o Fábio também, né? Sim, o Fábio, com certeza. Eu também quero fazer. É um curso que, assim, a gente tem uma Ferrari ali, né? Que não sabe dirigir, que são as câmeras.
Então a gente, por exemplo, à noite, a gente começa a perceber os detalhes que às vezes a luminosidade acaba atrapalhando um pouco. Então, assim, para a gente aprender melhor a mexer nas câmeras, né? A gente poder mexer nas máquinas ali, ter uma mesa digitalizadora, apesar que a gente já mexe bem, mas sempre é bem-vindo, né? Então, um dia vai ser só para essa parte, né, da transmissão. Um segundo dia vai ser somente para o som. Então, assim, tudo que for na parte de som, tanto o ambiente como da transmissão, porque não é fácil, né? A gente percebe que o som ali na transmissão, na parte da igreja, tá feito. A hora que chega na parte da transmissão, acaba tendo um pouco de dificuldade. Então, tudo isso daí a gente precisa, nesse curso, ele vai orientar a gente, vai servir para mim, para o Douglas, né? A gente acaba não sendo perfeito, principalmente eu que sou dentista, não tem nada a ver. Então, vai ser muito bom. E no Você terceiro faz um dia, canal de cada vez, né? Lá são vários canais. Então, assim, a gente... assim, a gente se perde ali demais. Sim. E tem essa dificuldade que nem a gente estava conversando do som, da gente ter essa sensibilidade. Então, assim, é uma sensibilidade. E eu sou dentista. Dentista, eu fico com a maquininha... Às vezes, a Maricila me chama assim, eu não respondo. Eu tenho essa dificuldade. Não sei se eu estou diminuindo aí minha audição, porque fica ali um barulho, né? Aquele motorzinho o dia inteiro. Então, o que acontece? E um terceiro dia vai ser o que a gente pode melhorar, o que pode... né, de ajudar no nosso investimento. Então, assim, isso é tudo assim, vai ser em março. É importante mostrar justamente isso, para quem está acompanhando, que a gente vê quer tudo melhorar. pronto ali e, de repente, acha que já chegou Não, está sempre essa busca de melhorar, de capacitação. Isso mostra também, e eu vejo que contribui para todo mundo. Às vezes, até para quem ali tem um trabalho secular, como é importante esse olhar em busca de uma melhora, né? Até o texto que você colocou diminuir, lá de Colossenses. Tudo que fizerdes, fazer para Deus. Então, o trabalho de procurar sempre melhorar com esse desejo de agradar mais a Deus, que é o Senhor das nossas vidas. E nesse aspecto de ter essa humildade, né? De falar assim, não, eu preciso melhorar mais, eu preciso caminhar mais. Então, isso é muito importante. A tecnologia anda rápido e vai surgindo coisas novas. Então, hoje, por exemplo, você tem um recurso lá, e tem coisa hoje que resolve o teu problema hoje. Então você descobre, poxa, isso aqui funciona, legal. E não tem espaço para uma soberba assim, falar assim, não, vou atrás porque aqui já está... Não. Tem que ter essa disposição. Em tecnologia isso não funciona. E, Gustavo, eu queria saber, assim, já para a gente ir caminhando, como é que está a transmissão? Já está a equipe fechada? Porque eu vejo que, infelizmente, acontece, às vezes a pessoa precisa mudar, né? O Thiago, alguns precisam casar, tem outras coisas para... Outras prioridades, né? Mas uma coisa importante, o Thiago, ele é presidente da junta. Então, ele conflita. assume agora o próximo ano, né? Eu já que falei está sucedendo o Fábio nosso sabe irmão como Fábio. que é, né, Fábio? Exatamente. Mesmo, tem que se dedicar, Fábio, né? É o presidente agora, vai passar para o Thiago. Mas o problema é que na igreja, se você conflitar algum está na escala da junta e também está na Câmara, ele tem que escolher a junta. Ele não pode falar, eu vou ficar na Câmara e deixa lá. Não pode fazer isso. Então, essa é uma questão. Muitas vezes a gente quer pessoas novas que estejam disponíveis. Agora, se o cara faz 10 coisas, aí é mais complicado. Por quê? Porque a gente precisa dele na Câmara, ou não pode furar, entendeu? Não posso... E foi exatamente isso que o pastor Robson perguntou. Está fechado? Precisa de alguém? Está aberto? Olha que, se alguém quiser, pode... Olha que benção. A gente estava com problemas de voluntários para a Câmara. Então, assim, já sempre vocês anunciaram ali, né, quando precisasse, né, de voluntários. E aí um ou outro anunciava, às vezes, 3 semanas, uma pessoa procurava a gente, né? Ia lá, não posso ir de quarta, porque assim, uma quarta a cada 3 semanas e um domingo de manhã e à noite no culto. E quando tem, eventualmente, algum evento no sábado, também está disponível. Então, e aí o Thiago Coelho veio para mim, falou, Gustavo, o ano que vem eu não vou conseguir participar, mas ele deixou muita vontade. Enquanto a gente não arrumar uma outra equipe, né, a gente, eu não vou sair, né? Então ele deixou bem a gente à vontade. Só que eu fiquei tenso, porque saindo ele, a Ana, a Sara e o João Eduardo de câmera, que também saiu, são praticamente uma equipe. A gente tinha que arrumar uma equipe nova.
E aí eu falei, Thiago, você não vai deixar na mão eu agora, não, né? Senão eu vou desistir, né? A gente já tá ali no ministério, parece que eu falei assim. Aí eu falei pra Mari, ô Mari, você tá preparada para ir 2 vezes a cada 3 semanas? Porque a gente vai, mas assim, é um compromisso, né? É um peso Vou falar pra dobrado, você, né? Vou falar pra você que a Mari falou pra mim. Ela vai. Falou assim, não, ela falou assim, ainda que fique só nós dois, a gente vai... A transmissão não vai acabar. Ela Olha falou que isso. bacana. Então, assim, não, e eu sinto um prazer de estar ali. É indescritível. E aí, de repente, conseguimos 2 casais. Assim, eu lembro que às vezes que a gente pedia um câmera, Demorava, ficava né? 3 semanas. Mas eu acho que foi o Beat Galardão. Exatamente. O Beat Galardão. Isso aí Eu só que foi pensou o nisso. diferencial. O pessoal começou a se atentar pro Beat Galardão, né? E eu lembro que eu conversando com o Thiago, o Coelho, o Thiago chegou e falou para mim, Gustavo, Deus não vai deixar a gente na mão. Fica tranquilo que vai aparecer. Eu falei, gente, ó, não vai ser fácil, mas vamos esperar em Deus mesmo. E Mas realmente Apareceu. Supriu a família demanda. do Fernando, Supriu. né? Supriu a demanda. foi o Fernando e a Lara, que é a sobrinha do Zan, O Lucas e o a Lucas Lâmia. e a Lâmia. E assim, supriu hoje, mas tá aberto? Tá não, aberto. Agora... não, por enquanto conseguimos finalizar. Talvez Então não- a gente vai precisar de um câmera, mas teve um irmão que até me procurou e eu não achei ele mais, eu não vi mais na igreja. Mas ele fez o curso de catecúmenos agora. Sim. E assim, como eu sou um dos primeiros a entrar na sala ali e um dos últimos a sair, e ele quer entrar como câmera. Entendi. Então acho que assim... Será que é o Matheus? Não, eu não. É um irmão, ele é vigia. É o Matheus? O Matheus é... Ele é vigia. Não. Tem um olho claro. Não, moreno não, então de olho não. claro. Não. Eu sei quem que é. Eu esqueci o nome dele. É um nome meio diferente, não é? Se eu Não é me engano, Mateus, nome assim. bíblico também, mas agora não me fugiu. aqui. Então, ele veio me procurar. Até eu falei assim, ó, adiciona meu telefone que a gente volta a conversar. E aí parece que ele vai dar certo como câmera. Então, assim, 5 pessoas, olha que benção. Então, assim, espero que ninguém, por enquanto, saia, né? Estamos fechados nessa equipe. Nós somos ao todo em 15 voluntários lá na transmissão. Cada equipe tem 5 voluntários. Então, assim, estamos, graças a Deus... Aí só vamos separar. Vou separar também, porque nós estamos falando só de transmissão. E nós separamos lá o som, a equipe de som, da equipe de transmissão. Então, na sala, nós temos o pessoal do som também. Que são em 8. 8 irmãos. Esse ano que vem, o responsável passa a ser o Netinho, o Alcenir, né? Netinho. Então, a gente vai precisar de gente também lá. E lá também o apoio também. O Douglas fica, não está nem aqui nem lá, mas ele está nos Em bastidores, está ali em cima. Eu estou direto ali porque é o seguinte, você pega a câmera, eu pego a câmera. Sim. Você ficar no som, eu vou no som. Você tocar, então eu fico rodando ali, porque na verdade eu fico ajudando a resolver os problemas, né? Então, às vezes eu pego a câmera 2, às vezes eu pego a câmera 3, às vezes eu dou palpite e falo assim, ó, né? Então eu fico mais ou menos aí. E no som, vai precisar de gente. O ano que vem. Então já fica aí. Só que ali é mais tenso ali. Porque tem que ter ouvido ali. Assim, o som, o que acontece? Hoje a gente acaba... Antigamente, quando eu comecei ali, eu não conseguia me preocupar com o som. Hoje, eu acabo sendo um pouquinho mais crítico do som. E toda vez eu converso com o Douglas também. Como que o Douglas também conversa comigo na parte de transmissão, né? E aí o que acontece? O som é difícil, porque ele tem que ter 3 retornos, né, Douglas? Tem que ter o retorno, o retorno da igreja, o som da igreja, o som de retorno dos músicos e o som da transmissão. Então, são 3 tipos de som que eles têm que arrumar. Dificílimo, você entendeu? Mas você sendo treinado, vendo certinho ouvido, ali... Né? Você tem que ter ouvido, porque você tem não que a pessoa precisa saber, ó, tá em lá, em mi, não. Mas tipo assim, ó, tá muito grave, tá muito ouvir. agudo. É isso, né, Douglas? Tem que ajustar 3 tipos de som, não é? Tem que saber ouvir. Isso, tem que saber ouvir. E tem aquela... A mesa é complicada um pouco, né? Mas aí vai ter essa vaga em aberto vai ter, aí. Mas, pessoal, a gente falando assim, o pessoal às vezes fica meio assustado, né? Mas, assim, tudo assim, treinamento. Você entendeu? Que nem esses irmãos que estão chegando agora na transmissão. Eu lembrei o Jonatas. Jonatas. Isso, ele mesmo. Você vê que com o J, mas não lembrava. É o Jonatas. Então, Jonatas, estou te aguardando, hein? E aí, o que acontece? A gente vai ensinar agora, essa equipe nova vai entrar em janeiro.
Nós não vamos jogar eles já direto para fazer sozinho. Então, a Maricila vai estar auxiliando ali na parte de multimídia, eu vou estar ali na Mas eles na já parte de estão stream. ajudando ali, fazendo treinamento. Eles estão fazendo treinamento. Então, assim, eles estão com vontade, porque todo final de semana eles pegam uma equipe, que é até legal, porque uma pessoa explica de uma forma, na equipe seguinte, o outro irmão explica, às vezes, de uma forma melhor, mais fácil, né? Ou que o outro não explicou, o outro explica. Então, assim, é muito bom. Mas com certeza quem entrar não vai sair igual. Né? Não vai. Vai Não. ser abençoado com certeza. Então, eu creio que, acima de tudo, eu acho que essa conversa nossa, ela contribui para isso, para estar motivando, né, os irmãos a se dispor, né? Porque a gente vê a história do Gustavo, assim, como esse crescimento e como houve essa bênção de Deus em todos esses momentos, né? O Douglas ali ajustando também em todas as áreas. Bastante ali, viu? E a gente vê como esse estímulo, e também para aqueles que talvez não estejam na igreja, né? De ver como Deus opera de forma maravilhosa no nosso meio, que tudo está acontecendo ali com um propósito principal, que é honrar e glorificar a Deus. Né? Isso tudo converge nesse objetivo principal. E como desse propósito decorre tantas coisas, tantas bênçãos, e tudo isso favorece para que a gente tenha essa vida de comunhão, ainda que com as nossas lutas, as nossas falhas, que muitas vezes também a gente precisa coordenar isso, precisa tratar. Então, é algo maravilhoso. Eu não sei se até a gente poderia conversar, porque é algo gostoso, né, a gente conversar. Sim. Eu não sei se o Eduardo tem algo que gostaria ainda de não, eu só queria agradecer a Deus pela vida do Douglas, pela vida do Gustavo, né? Por tudo que eles vêm fazendo dentro da igreja. E teve uma situação, eu e o Gustavo, que foi muito legal, que a gente foi fazer um evangelismo lá em Nova Granada. Sim. Com a UPH, né? E aí, quando terminou, ele começou, quando que vai ter outro? Quando que vai ter outra, né? Então, é mais ou menos aquilo. Quando quando o povo da igreja se dispõe a estar junto com a igreja, o quanto isso vai trabalhando a nossa vida espiritual, vai nos motivando a estar mais tempos juntos, a se envolver com a obra, né? Então, queria agradecer vocês, que Deus continue abençoando e fortalecendo, porque isso aí é bênção para as nossas vidas. Até falando com relação ao PH, tá aí um braço muito amplo, né? Porque a gente falando de transmissão, mas tem várias frentes em que você que está acompanhando, está chegando na igreja, você pode se engajar, A gente já conversou sobre o GIS, tem várias coisas que acontecem que é oportunidade, né? E às vezes a gente falha, eu reconheço isso, que às vezes a gente de observar, falar, poxa, vem aqui, né? Mas se você que está acompanhando, talvez tá chegando agora busque na igreja, isso, né? Tenha essa disposição, porque com certeza vai ser bênção para a sua vida. E assim, um gancho aí que você está falando, o que acontece, Eduardo? Eu não participei da UPA da nossa igreja, não participei da UMP, né? E a UPH está me dando uma oportunidade nesse dia. Eu nunca bati de casa em casa. Nunca foi assim, meu perfil de eu estar batendo de casa em casa. E nós separamos em duplas, né? Fui eu e o Marquinhos Prisco, né? E aí eu conversando, falei, ô Marcos, nunca fiz isso daí, de você levar, assim, bater na porta. A gente não sabe quem que se vai receber a pedrada, se vai receber sorrindo, ou deixa aí. Mas ali naquela cidade de Nova Granada, todo mundo recebeu a gente muito bem, a gente levou a palavra de Deus. E teve uma hora lá que nós entramos num corredor, assim, até a moça, tava um sol grande, e tinha uma senhora ali acamada e uma moça com um probleminha, acho que tinha síndrome de Down. Vocês entraram na casa da pessoa? Entramos num corredor, não na garagem, nem na casa. E ali fizemos uma oração depois. E a moça com síndrome de Down, como que ela recebeu tão bem a gente ali, e assim, aquilo ali te dá um prazer grande de estar ali levando a palavra de Deus. E eu nunca tinha recebido essa oportunidade de estar ali. Então, assim, a UPH está me dando essa oportunidade de estar... Aquele dia lá, eu saí ali pisando assim... Transformado. Não, demais. É algo que, às vezes, a gente sempre comenta isso. São iniciativas que a gente, a primeiro momento, parece que é você que está indo lá oferecer algo. E, de fato, né? Que é o evangelho, a propagação do evangelho. Mas a gente é nutrido, né? Isso é algo maravilhoso, algo fora da nossa lógica, né? Mas nós somos verdadeiro, porque a Bíblia fala, pela dessa palavra. forma que acontece. Né? Sim.
A gente tem sempre aquele... a gente fecha o nosso episódio sempre pedindo para alguém. Para alguém orar. Tá. E o Douglas já tem participado várias vezes. Eu ia pedir para que você tivesse orando. Não sei, e também, antes de orar, saber se o Douglas tem algo para ainda que ficou sem estar ali falando. Ou você mesmo. Não, eu vou falar primeiro. Não tem nada a falar. Já falei tudo. Obrigado pela qualquer coisa a gente faz qualquer coisa a gente faz um outro podcast. Mas eu vou voltar, calma. É o terceiro já? Isso aí é o terceiro, Douglas? Quarto? Mas eu vou voltar ainda. Calma. Antes de fazer a oração, assim, eu gostaria de agradecer esse momento, né? Era para eu estar aqui antes, né? Mas eu não me sentia preparado para falar. Que não falei, a gente fica atrás das câmeras ali, né? E obrigado pela oportunidade, né? Que Deus está dando para a gente levar esse momento, essas palavras, né? Para as pessoas. E antes disso, eu gostaria só de ler um versículo aqui. 1 Coríntios 15, 58, né? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Então, é isso daí. A gente tem desafios, né? A gente tem, às vezes, no final, às vezes não acontece do jeito que a gente gostaria, mas a gente tentar sempre seguir no caminho de Deus, tudo para a honra e glória dele. Amém. Né? Na sua oração, eu só gostaria de incluir, né, o Felipe, que precisou viajar, hoje ele não está aqui. O Felipe, sabe o que acontece? O Felipe tá fugindo de mim. Porque então o Felipe falou, Gustavo, vou entrar na transmissão. Ele queria entrar na transmissão, depois ele falou fora assim, dos outros 20 ministérios tudo. que ele está... Aí depois ele age pela emoção. E aí ele sabe, se ele tivesse aqui na transmissão, eu já ia falar assim, Felipe, você vai na transmissão com a gente. Mas o Felipe, eu tenho certeza que ele mexe com isso daí, ele gosta. Eu acho que mais para frente, no segundo semestre, eu acho que ele vai... As coisas né, vão Felipe? se ajustando, né? Com certeza. E também o Thor, que sempre nos apoia. O Fábio, que é nosso... da parte técnica Streamer. Ali também. Algo lá, né, que tem contribuído. E que Deus abençoe esse projeto, né? Que ele permaneça, que seja também uma ferramenta aí para alcançar pessoas com o Evangelho. Amém. Vamos orar, então. Senhor Deus, amado Pai, obrigado, Pai, por essa oportunidade de estar aqui com o Senhor, levando a palavra. Obrigado também pelos irmãos aqui do Calvinamente, o Eduardo, o pastor Robson, o Thor, o Felipe e o Fábio, Pai. Obrigado também pelo apoio que eles têm das suas famílias. Obrigado pelas vidas deles. E obrigado também, Pai, por essa obra que o Senhor está dando, Pai, de levar a palavra, o conhecimento dos irmãos da igreja, né, para a própria igreja, para as pessoas serem nutridas pela sua palavra. Que o Senhor também possa abençoar também a transmissão, que seja um canal, Pai, para as pessoas, novas pessoas, ser levadas ao Senhor, Pai. Amém. Abençoe também o som, o pessoal de multimídia também, que também continue, Pai, tendo voluntários, querendo agradar o Senhor, Pai. Amém. Tudo isso te pedimos, Pai, em nome santo do seu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Então foi isso. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo sábado, se assim Deus nos permitir. Um grande abraço. Amém. Tchau, tchau. Deus abençoe.